Opa, fala galera, beleza? Tudo bem com você? Bom, você que não conhece, me chama Alexandre e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, tô passando aqui no comecinho do vídeo para estar pedindo para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você não perder nenhum vídeo novo assim que sair, beleza? E caso você queira a continuação desse manhwa, mano, basta estar comentando aí embaixo continuação que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? E confere aí para ver se o sininho das notificações está ativado para você não perder nenhum vídeo novo assim que sair, beleza? E se puder também, mano, compartilhe o vídeo com seus amigos, pois isso vai estar me ajudando muito, beleza? Agora sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. A história começa com uma cena em um hospital, onde o personagem principal, Jack, está tentando passar o tempo jogando videogame. Ele estava completamente focado no jogo, que já havia tentado completar várias vezes sem sucesso. Infelizmente, a sorte não estava do lado dele naquele dia, e ele perdeu, ficando irritado. Em um acesso de raiva por mais uma derrota, ele jogou o console para longe, sem querer continuar tentando. No silêncio do quarto vazio, Jack se sentou e pensou que, não importa qual jogo jogasse, ele nunca conseguia encontrar algo original e interessante. Um dia, navegando na internet, finalmente encontrou um novo jogo simples, com gráficos em pixel e o nome Dungeon Stone. Entediado, o personagem principal decidiu dar uma chance ao jogo, mesmo com sua antipatia por jogos de pixel e por ter apenas a língua inglesa. O jogo oferecia a escolha entre um humano, um ferreiro, uma fada, um bárbaro, um ser peludo e um personagem ainda desconhecido. Achando que logo se entediaria, Jack escolheu o bárbaro ao acaso, sem pensar muito. No entanto, o jogo conseguiu surpreendê-lo, mostrando algo que ele não via há muito tempo em jogos. Talvez isso tenha capturado sua atenção, porque, logo após, o herói não percebeu como o tempo voou, e ele continuava jogando dia e noite. O jogo tinha uma mecânica de morte interessante e depois que seu personagem era derrotado, o jogo retornava ao início. Logo, ele ficou tão cativado pelo jogo que começou a perder a noção da realidade e chegou a gritar para toda a enfermaria, diante de uma enfermeira, por causa de mais uma derrota. O rapaz se desculpou, mas rapidamente voltou ao jogo, pois nada mais o interessava. Muitos anos se passaram, durante os quais Jack saiu do hospital, se formou na universidade e conseguiu um bom emprego, mas uma coisa nunca mudou em sua obsessão com o jogo que ele havia baixado no hospital, e que ainda tentava completar sem sucesso. Então, numa noite escura, ele se sentou em uma cadeira e sorriu, porque a sorte finalmente sorriu para ele. Jack, pronto para a batalha final, chegou à sala do chefe no jogo em que ele passou 9 anos da sua vida. Apenas as luzes ao lado das portas iluminavam a passagem no jogo, brilhando tanto quanto a confiança do jogador de que o jogo seria completado. Ele estava incrivelmente feliz, pois seus esforços finalmente haviam sido recompensados, e ele conseguiu chegar ao último teste. Tantas horas, tantos dias e tantos anos foram dedicados ao jogo, que ele não podia deixar de se orgulhar de si mesmo e de seus esforços. Não havia sinais de problemas, o jogo exibiu obedientemente uma janela de escolha, perguntando se o jogador queria entrar na sala, e ele concordou imediatamente. Porém, uma segunda janela apareceu, alertando que, ao entrar na sala do chefe, não haveria volta. O rapaz não prestou atenção ao aviso e esperou impacientemente o carregamento da sala final. O desafio começou, e o jogador continuou imerso em seus pensamentos sobre tudo relacionado ao jogo. O personagem principal percebeu que, em todos esses 9 anos, ele nunca havia chegado ao chefe, e essa seria sua primeira e última vez. Ele começou a planejar táticas contra o chefe, e sua confiança de que poderia derrotá-lo de primeira aumentou. Uma janela apareceu na tela do computador, com a mensagem de que o treinamento estava concluído e que tudo o que havia acontecido antes era apenas o começo. O rapaz ficou bastante surpreso com essa virada nos acontecimentos, pois acreditava que aquilo era o jogo real. Quando o idioma do jogo mudou para coreano, o jogador começou a perceber que o jogo tinha armadilhas que não eram mencionadas em lugar nenhum, e ficou furioso por isso. Jack começou a se sentir irritado ao perceber que havia passado 9 anos de sua vida em um treinamento que poderia ter sido concluído muito mais rápido se tivesse recebido a versão coreana do jogo. De repente, uma luz azul brilhante começou a emanar do computador, preenchendo todo o seu quarto. Logo, a luz começou a absorver o próprio Jack, dissolvendo-o no ar e deixando nenhum traço dele para trás. Eventualmente, a luz desapareceu, e a tela do computador voltou ao normal, deixando o quarto sem o seu dono. Quando Jack acordou, percebeu que estava cercado por um grande número de bárbaros em uma caverna escura. O mais velho dos bárbaros era o ancião, que começou a gritar seu discurso para a multidão. Jack ainda estava tentando entender onde estava, por que isso aconteceu e o que estava acontecendo no geral. Quanto mais ele olhava para os bárbaros ao seu redor, mais percebia que não pertencia àquele lugar.
O olhar do personagem principal caiu sobre sua mão, que havia mudado ao chegar ali, estava mais musculosa e coberta por tatuagens estranhas. Só então Jack percebeu que seu corpo havia se transformado e que ele havia se tornado um bárbaro de verdade, como os outros ao seu redor, o que não era um bom sinal. O personagem principal sentiu-se angustiado ao perceber que, há pouco tempo, ele apenas jogava como um bárbaro, mas agora era um. Jack foi tirado de seus pensamentos pela voz do ancião, que começou a gritar os nomes dos bárbaros, um por um. O primeiro bárbaro se aproximou confiante do ancião e subiu no tablado, inspecionando o suporte de armas que estava à sua frente. O homem caminhou até o balcão, pegou um machado de 2 lâminas e o ergueu, mostrando sua escolha a todos ao redor. O ancião continuou a chamar os nomes das outras pessoas, uma por uma, e cada uma delas se aproximou dele para escolher suas armas. Jack juntou todas as peças e percebeu que aquela reunião era uma cerimônia de iniciação dos bárbaros. Todos os bravos que se aproximavam para escolher suas armas e depois as levantavam para exibição estavam sendo iniciados como guerreiros de verdade. Após a iniciação dos guerreiros, o ancião dos bárbaros gritou que a bênção de uma certa Ronia os acompanharia. Foi nesse momento que Jack ficou espantado ao perceber no que ele havia se metido. De alguma forma, ele estava preso no jogo que tentava vencer há 9 anos, sem a menor ideia de como voltar. Jack ficou assustado ao perceber a gravidade da situação, e logo entendeu que ele não era o único naquela situação. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de outro jogador, igualmente chocado, no corpo de um bárbaro que estava por perto e se perguntava que lugar era aquele e como ele havia parado ali. O personagem principal tentou encontrar respostas com base em tudo o que sabia sobre o jogo, enquanto o segundo jogador, muito nervoso, mordia as unhas tentando se acalmar. Mas eles não tiveram muito tempo para pensar, pois, de repente, o ancião apareceu diante deles e perguntou quem ousava falar durante a cerimônia, olhando primeiro para Jack. Rapidamente, Jack respondeu que não e lançou um olhar de reprovação para o segundo jogador, pois, por causa dele, haviam sido notados, e isso definitivamente não era bom. Com uma expressão amarga, o ancião olhou para o bárbaro nervoso, dizendo que foi ele quem levantou a voz, e a situação começou a piorar. O homem ruivo tentou escapar da situação perguntando, com a voz trêmula, se aquele lugar fazia parte de um jogo. O ancião achou que a melhor resposta seria com um machado, e, sem mais delongas, com um leve movimento da mão, ele cortou a cabeça do rapaz ruivo, sem lhe dar a chance de sobreviver. Parte do sangue espirrou no surpreso e assustado Jack, que estava próximo ao corpo sem cabeça, o qual, até pouco tempo atrás, fazia muitas perguntas e tentava encontrar respostas. O corpo caiu no chão, e o ancião olhou para Jack com o mesmo olhar severo, estudando-o da cabeça aos pés, enquanto o próprio Jack apertava as mãos atrás de si, tentando conter todo o terror dentro de si para não morrer também. O rosto do bárbaro não demonstrava nada, então o ancião se acalmou um pouco e disse que um dos guerreiros havia sido capturado por um espírito maligno e que todos deveriam esquecer as perguntas que o espírito maligno estava fazendo. O ancião colocou o machado de volta nas costas e começou a retornar ao tablado para continuar a cerimônia, deixando Jack sozinho com seus pensamentos e novas informações sobre aquele mundo. Após um breve momento de reflexão, o personagem principal chegou a 3 conclusões sobre o lugar em que se encontrava. Os jogadores eram chamados de espíritos malignos e eram exterminados, então ele não poderia deixar que o pegassem. Enquanto os outros bárbaros arrastavam o corpo sem cabeça para o lado, a cerimônia continuou. O ancião começou a chamar os nomes dos outros guerreiros a serem dedicados. O herói percebeu que não sabia qual era seu nome ali, pois não havia nenhuma pista sobre isso, e, se o chamassem e ele não correspondesse, isso geraria mais desconfiança, se não morte imediata. O personagem principal decidiu que observaria ao redor para ver se alguém sairia, e, se 2 segundos se passassem e ninguém desse um passo à frente, ele mesmo se apresentaria ao ancião. Então, chegou o momento em que o ancião gritou o nome Bjorn e começou a esperar que o dono desse nome surgisse da multidão de bárbaros. O silêncio reinou entre os guerreiros recém-iniciados, pois nenhum dos bárbaros deu um passo sequer em direção ao ancião nos 2 segundos seguintes. Decidido a arriscar, Jack começou a sair da multidão, lembrando-se de seu novo nome, pelo qual seria chamado a partir de agora. Assim, o herói ficou diante do ancião, ainda tenso com toda a situação, e ambos trocaram olhares rápidos e desconfiados. Mas a situação rapidamente se acalmou quando o ancião afastou suas suspeitas, e com um sorriso no rosto, convidou o guerreiro a escolher uma arma que o acompanharia em sua jornada. O personagem principal se aproximou do suporte de armas e começou a comparar a conveniência das armas com base em seus 9 anos de experiência em jogos. Logo ele escolheu sua arma e ergueu, mostrando para toda a multidão. Em vez de um martelo ou machado, era um escudo, e junto com essa escolha ele adotou seu novo nome.
O quarto do personagem principal foi deixado vazio, sem seu dono, e apenas a tela do computador exibia informações sobre Bjorn, com uma notificação de que todas as informações sobre o personagem do jogo seriam enviadas ao administrador. No início do jogo, tentou dar ao bárbaro espadas de 2 mãos, um machado de 2 lâminas e um martelo para as batalhas, mas, não importava o que ele tentasse, o personagem morria rápido demais e com muita frequência, o que exauriu Jack, levando-o a buscar alternativas que fossem úteis. Mesmo levando em consideração a maior sobrevivência entre todos os personagens, era impossível progredir normalmente devido às mortes frequentes do bárbaro. Então, um dia, ao passar pelos suportes de armas, o personagem principal olhou para outras opções de equipamentos, nomeadamente escudos. Veio-lhe a ideia de tentar usar um escudo, pois, na verdade, em lugar nenhum estava escrito que um bárbaro deveria usar uma espada ou um martelo para as batalhas. Ele só precisava aumentar seu tempo de sobrevivência. Como se viu, a escolha não foi em vão, pois logo o escudo compensou, e Jack conseguiu progredir bastante no jogo, derrotando adversários mais fortes em pouco tempo. Após a dedicação de todos os adultos, Bjorn não teve tempo para pensar, pois a ponte para o portão à sua frente começou a descer, permitindo que os bárbaros passassem para o interior da cidade de Ronia, onde seu objetivo estava localizado. Bjorn sabia exatamente onde estavam indo, e começou a ficar nervoso, pois estavam a caminho do centro da cidade para entrar no labirinto. A ponte finalmente abaixou, o ancião abençoou seu clã para a jornada, e toda a multidão de bárbaros, prontos para lutar contra qualquer um, correu para frente, levantando nuvens de poeira sob seus pés. Atrás deles, Bjorn também correu na primeira fileira, tentando não ser pisoteado por seus irmãos, ainda pensando no que fazer em seguida e como prosseguir para que o caminho por Ronia fosse o mais tranquilo possível. Todos seguiam o líder, que estava à frente, e o personagem principal decidiu segui-los, já que não queria atrair atenção desnecessária, mesmo que não confiasse completamente em como os bárbaros conheciam a cidade. Como se viu, a desconfiança não foi em vão, pois o primeiro líder dos bárbaros os guiou para um beco sem saída, em vez de levá-los ao centro da cidade. A multidão começou a gritar, descontente com o líder, enquanto Bjorn começava a perceber a estupidez da raça bárbara e a gravidade do problema. Decidiu-se que o posto de líder temporário seria ocupado por uma bárbara chamada Enar, que parecia bastante confiante em sua capacidade de guiar o grupo pelas ruas da cidade. A multidão rapidamente a aceitou, e até Bjorn notou sua confiança, depositando suas esperanças nela para que encontrasse o caminho até o centro da cidade o mais rápido possível. No entanto, nem ela conseguiu encontrar a estrada certa e falhou na tarefa. A multidão continuou a discutir sobre quem seria o próximo a liderar. Bjorn percebeu que nada de bom sairia disso, e que, se nada fosse feito, eles não chegariam ao centro da cidade, muito menos dentro de um tempo determinado. Mas o cara não queria arriscar seu segredo, então se aproximou da muito deprimida Enar, querendo lhe dar uma dica sobre como encontrar o caminho. Ele pediu que ela permanecesse em silêncio e discretamente contou seu plano, dando a ela uma chance de se redimir diante de seus parentes e liderá-los novamente. Ele sugeriu que ela seguisse um grupo de outras raças que sabiam exatamente como chegar ao labirinto e que também estavam indo para lá. Vale ressaltar que aqui somos apresentados a forma como as raças se tratam, pois todo o grupo de estrangeiros se mostrou arrogante e nem sequer pretendia ver os bárbaros como pessoas igualmente inteligentes, zombando abertamente deles. Como se não prestasse atenção à zombaria, Inar rapidamente concordou com a proposta de Bjorn, com fogo nos olhos, feliz por ter recebido uma segunda chance. Chegou o momento de agir e liderar toda a horda até o centro da cidade. Sem medo de condenação, Inar correu até o grupo para liderá-los novamente. Para surpresa do personagem principal, ninguém foi contra isso, ao contrário, todos a glorificaram como da primeira vez. Esse buraco roxo no espaço acabou sendo uma passagem para o labirinto ou para um mundo habitado por uma variedade de monstros que esses voluntários precisariam derrotar para conseguir dinheiro. À medida que o momento de fechamento do labirinto se aproximava, já que ele se abria uma vez por mês, por apenas 10 minutos, Bjorn ficava cada vez mais assustado, pois ele nunca havia lutado contra monstros com suas próprias mãos antes. Ele percebeu que, mesmo no seu mundo real, tudo o que fazia era ficar deitado no hospital sob observação a maior parte da sua vida devido a doenças, e lutar com alguém era algo fora de questão. Mas o personagem principal não tinha outra escolha, assim como o resto dos bárbaros que haviam se tornado adultos, pois todos precisavam pagar os impostos de Ronia. Essa mecânica também foi introduzida no jogo e era uma parte obrigatória da vida de qualquer ser vivo que completasse 20 anos neste mundo. Tentar evadir o imposto era punível com a guilhotina. No total, no jogo, havia 2 maneiras diferentes de ganhar dinheiro para pagar o imposto, ou através de batalhas ou com trabalhos temporários, algo comum para outras pessoas, mas inacessível aos bárbaros, que sempre eram tratados com desdém devido à sua enorme força e caráter simplório.
Bjorn sabia que não tinha outra opção além de lutar, então tentou se convencer a entrar no labirinto o mais rápido possível, antes que a passagem se fechasse e ele tivesse que esperar um mês inteiro para que ela se abrisse novamente. Com o tempo, a passagem começou a diminuir, restando apenas 5 minutos até que a única oportunidade para o bárbaro sobreviver se fechasse. Bjorn tentou reunir coragem para finalmente atravessar o portal e entrar na caverna dos monstros. O problema era que, mesmo com o corpo de um guerreiro, ele não conseguia superar o medo da morte que emanava de seu cérebro real, tornando até mesmo o primeiro passo extremamente difícil. O personagem principal teria se entregado ao desespero e assinado sua própria sentença de morte se não tivesse sido interrompido pela voz de uma mulher e uma mão em seu ombro. Era Einar, que percebeu o quanto Bjorn estava absorto em seus pensamentos, a ponto de isso se tornar um problema para ele mesmo. A garota notou a confusão do rapaz e decidiu se aproximar para ajudá-lo, já que o portal estava prestes a se fechar, e eles ficariam ali por um mês sem meios de sustento. Reunindo um pouco de coragem, Bjorn disse à sua amiga para ir na frente, que ele a seguiria logo atrás. Ela concordou rapidamente, e antes de entrar no portal que levava ao labirinto, Einar se virou e olhou para ele com um sorriso confiante no rosto, agradecendo pela ajuda recente em encontrar o caminho para o centro da cidade. Esse obrigado e o elogio foram os primeiros que ele recebeu enquanto estava no mundo do jogo, e isso não apenas o surpreendeu, mas também lhe deu mais confiança. Einar respeitava sua sabedoria e queria ser como ele. Com as mãos nos quadris, ela perguntou a Bjorn se havia algum jeito de se tornar inteligente, intrigada com sua resposta. Antes de se expor com uma resposta honesta, ele pensou e disse que era preciso aprender a pensar antes de fazer qualquer coisa. A resposta foi aceita por Einar com o mesmo sorriso radiante. Ela disse que, se ambos sobrevivessem ao labirinto, ela descobriria uma maneira de retribuir o conselho dele. As palavras de Einar o deixaram perplexo, já que ele não esperava uma conversa tão decidida e calma sobre a morte, e se esqueceu de que essa determinação insana sempre foi inerente aos bárbaros reais. Querendo entender melhor a resposta da garota, Bjorn perguntou repentinamente, com uma expressão séria no rosto, se Einar tinha medo da morte. A garota não esperava essa pergunta e hesitou um pouco antes de responder, devolvendo com outra pergunta: é estranho sentir medo do inevitável? Logo o sorriso voltou ao seu rosto, e ela explicou que, embora estivesse com medo, não tinha outra escolha, então nem pensava em recuar. Ela entendia perfeitamente que a morte a esperava de qualquer forma, mas não iria ficar de braços cruzados. Por isso, escolhi entrar no labirinto, onde havia uma chance de ganhar dinheiro extra para o imposto mensal e sobreviver. Bjorn admirou essa determinação, mesmo percebendo que era apenas porque os bárbaros não tinham outra opção para ganhar dinheiro que eles aprenderam, desde a infância, a superar o medo e enfrentar a morte. Cheio de coragem, o personagem principal saltou no portal no último momento, pronto para lutar contra monstros e sobreviver. Mas se havia algo. Ele não estava preparado para a completa escuridão do primeiro nível do labirinto, onde deveriam haver cristais para iluminar a caverna em que ele se encontrava. Lembrando do jogo, o personagem principal disse que normalmente o primeiro andar não era escuro por causa desses cristais, então nem mesmo uma tocha era necessária para viajar pelo nível. Mas, por algum motivo, em vez de ser levado ao início do nível, nosso bárbaro foi jogado em uma zona escura, um lugar no primeiro nível onde não havia um único cristal para iluminar o território, e não havia ninguém por perto. Bjorn estava com as mãos livres e tentou abrir o inventário, o menu de estatísticas ou a janela de ações dizendo seus nomes em voz alta para tentar facilitar sua sobrevivência, mas nada funcionou. O bárbaro começou a enlouquecer silenciosamente ao perceber que o jogo não o ajudaria em nada ali. Ele ficou apenas com comida e um escudo em suas mãos, e, se fosse derrotado, não haveria reinício. Ficar parado não era uma boa opção, devido aos monstros que vagam no primeiro nível, então ele começou a se mover em busca de companheiros e comida. No entanto, após apenas alguns passos, ele nem notou quando caiu em uma armadilha de goblins e gritou de dor em sua perna direita, caindo de joelhos na frente da armadilha. Depois de um momento de susto, Bjorn rapidamente se recompôs e cobriu sua perna com o escudo, dando a si mesmo tempo para se acalmar e puxar a perna antes que os goblins locais se reunissem atraídos pelos seus gritos. Bjorn ergueu a cabeça em uma tentativa de bolar um plano de ação, pois já havia ouvido um farfalhar não muito longe. Acontece que os goblins são os monstros do primeiro nível do labirinto. Eles são pequenas criaturas verdes com orelhas pontudas que adoram preparar armadilhas para guerreiros e depois esperar no escuro até que a vítima enfraqueça e morra. Isso é exatamente como o jogo funciona, algo que o personagem principal sabe, então ele precisava agir rapidamente. Ele começou a remover sua perna ferida da armadilha de forma silenciosa, notando ao mesmo tempo que havia veneno na armadilha, o que só piorava a situação. O personagem principal se levantou, segurando o escudo à frente,
por precaução, e começou a pensar na opção de fugir, quando sua perna direita cedeu, pois havia sido ferida pela armadilha. A engenhosidade do jogador se manifestou, e Bjorn elaborou um plano de ação no qual decidiu continuar avançando como se não percebesse que o Goblin estava por perto, distraindo a atenção ao longo do caminho. Como um verdadeiro bárbaro, Bjorn começou a insultar o Goblin e toda a sua família, começando pela mãe dele e terminando consigo mesmo. No meio dessa conversa bizarra, Bjorn de repente se dá conta de passos suaves ecoando atrás dele, sentindo a proximidade do Goblin se aproximando cada vez mais. Quando ele recua, Bjorn percebe essa informação e decide empregar a arte da manobra evasiva. A cada passo que dá, ele detecta os passos ecoando atrás dele. Virando-se rapidamente, espera avistar o Goblin à espreita, mas só encontra a escuridão que obscurece sua visão. Com crescente certeza, Bjorn percebe que o Goblin está, de fato, seguindo-o, embora a uma distância cautelosa. Apesar da presença inquietante do Goblin e da ameaça iminente de sua morte, Bjorn discerne um vislumbre de entendimento e consciência, único em sua experiência de jogo. Em um ato espontâneo de improvisação estratégica, ele formula um plano, e em vez de continuar se distanciando do Goblin enquanto suporta a dor excruciante, opta por uma jogada calculada. Ajoelhando-se no chão, ele desaba de repente com o rosto no chão, fingindo derrota e sucumbindo aos aparentes efeitos do veneno que corre por suas veias. Quando o Goblin emerge atrás dele, fixado em seu pé ferido e ensanguentado, uma expressão curiosa pinta suas feições grotescas. O Goblin parece espantado com a rapidez com que o veneno parece ter feito efeito. Aproximando-se, hesita antes de lançar uma pedra em direção a Bjorn, acertando-o em cheio na cabeça. Em vez de provocar medo ou dor, Bjorn sente uma estranha satisfação, lembrando da natureza astuta dos inimigos do jogo. Resoluto e inflexível, ele permanece imóvel, mesmo diante de novos ataques com as pedras lançadas pelo Goblin. Eventualmente, o Goblin, agora brandindo seu machado com alegria, avança em direção a ele. Aproveitando a oportunidade, Bjorn entra em ação. Para surpresa do Goblin, Bjorn rapidamente se levanta de joelhos, avançando em um ataque feroz na tentativa de subjugar a criatura. No entanto, o Goblin, astutamente percebendo as intenções de Bjorn no momento em que ele as concebeu, desvia habilmente do ataque. Com um sorriso aterrorizante, o Goblin trava os olhos em Bjorn, ciente de seu alcance limitado. Ainda assim, naquele exato momento, Bjorn sente uma onda eletrizante de poder correndo por suas veias, forçando seu corpo a se mover por conta própria. Sua mão se estende instintivamente em direção ao Goblin, enquanto seus olhos irradiam um tom vermelho flamejante, espelhando a essência de um verdadeiro bárbaro. Em um único golpe retumbante, Bjorn acerta um soco devastador, fazendo o Goblin desabar no chão. Ele continua com uma rajada de socos, cada golpe mais forte e rápido que o anterior, pontuando sua declaração de força superior. O Goblin grita de agonia, seus gritos abafados pela proclamação triunfante de Bjorn. Imerso na exaltação de sua recém-descoberta força, Bjorn percebe o contraste gritante entre sua atual fisicalidade formidável e a fragilidade que uma vez suportou como uma criança doente confinada a uma cama de hospital. Seus socos se intensificam, obliterando o Goblin e afirmando enfaticamente seu papel como predador, em vez de presa, nesse encontro aterrorizante. Com uma demonstração estrondosa de poder bárbaro, Bjorn esmaga o Goblin até sua morte, seus punhos de ferro servindo como instrumentos de poder letal. Sobrecarregado pelo ataque incessante, o corpo do Goblin se torna uma bagunça disforme e quebrada, machucado e contorcido pela barragem implacável de golpes. Bjorn observa o resultado, confrontando o resultado grotesco de sua imensa força. Gradualmente, a forma esgotada do Goblin começa a emitir fumaça e luz, um reflexo das mecânicas do jogo, enquanto a criatura começa a evaporar. Ao testemunhar a desintegração do corpo do Goblin diante dele, muito parecido com os inimigos que desaparecem no jogo, Bjorn experimenta uma sensação de inquietação, abalado pela fusão da realidade com a fantasia neste reino perigoso. Enquanto contempla a gema vermelha que adquiriu ao derrotar o Goblin, Bjorn é atingido por uma amarga realização. A gema, embora valiosa no contexto do jogo, tem pouco significado nesta realidade brutal. Ela simboliza o forte contraste entre o esforço despendido e as recompensas insignificantes recebidas. Bjorn esboça um sorriso triste, entendendo que este mundo não é justo, e sua economia de dor e sofrimento está longe de ser equitativa. No entanto, em meio a essa percepção sóbria, surgem momentos de iluminação. Bjorn compreende que, além das masmorras e monstros, há paisagens cativantes repletas de vida. Na cidade, raças diversas coexistem, criando um mosaico de maravilhas e complexidade. Este mundo, antes familiar para ele como um jogo, agora revela suas camadas intricadas de beleza e perigo. A cada passo árduo, a determinação de Bjorn cresce mais forte.
A dor latejante em seu pé se torna um testemunho de sua resiliência, um lembrete constante de que ele é capaz de suportar as provações mais duras. Ele abraça o peso de suas ações e suas consequências, entendendo que pode. Ele já não confunde mais essa realidade com um mero jogo. Continua se arrastando pela região escura, deixando um rastro de sangue atrás de si, enquanto seu pé ferido e envenenado lateja de agonia. A cada movimento doloroso, ele geme e ofega, sentindo o peso de sua condição sobre ele. Arrastar-se prova ser um método de viagem mais eficiente, permitindo-lhe evitar armadilhas adicionais e manter um ritmo um pouco mais rápido. No entanto, até essa abordagem aparentemente mais segura não está livre de perigos. Seu braço roça contra outra armadilha, intensificando o desconforto e a dor que percorrem seu corpo castigado. Ainda assim, Bjorn permanece resoluto, suportando o tormento, plenamente ciente da precariedade de sua situação. Seu pé continua a sangrar profusamente, o fluxo ininterrupto desde o momento em que ficou preso. Percebendo a gravidade de seu dilema, Bjorn reconhece a necessidade de assistência. No entanto, dentro da região escura, ele está agudamente ciente de que a ajuda não está em lugar algum. Determinado a continuar em uma única direção até alcançar uma área com mais luz, ele luta com os pensamentos do jogador caído que encontrou anteriormente. Aquele jogador conseguiu despertar em seu corpo no mundo real ou sucumbiu à morte, perdido para sempre neste reino virtual? Enquanto o jogo constantemente o lembra de seu status de sangramento, Bjorn contempla o papel da religião em momentos de desespero, reconhecendo seu potencial para oferecer conforto e distração. Contudo, a fé nunca foi uma parte significativa de sua vida, e ele se vê lutando com essa ausência em suas atuais circunstâncias desesperadoras. Arrastando-se com cada grama de força restante, Bjorn gradualmente nota um brilho tênue à frente. O brilho sinaliza um possível alívio da opressiva escuridão, motivando-o a perseverar. Sua determinação supera a voz duvidosa em sua mente, que tenta minar sua esperança de ajuda. A voz cinicamente afirma que bárbaros como eles são desprezados e ignorados por sua aparente falta de beleza ou inteligência. Bjorn questiona sua própria sanidade enquanto ilusões parecem dançar diante de seus olhos, mas ele se recusa a ser abalado. Em um momento de auto-ironia, ele engaja em um diálogo com sua sombra, buscando uma perspectiva alternativa, mas a sombra apenas aprofunda sua inquietação, alertando sobre possíveis encontros com monstros antes de encontrar qualquer vestígio de humanidade. Impassível diante das insinuações pessimistas da sombra, Bjorn anseia por uma melhor visibilidade em meio a essa escuridão esmagadora. Envolvido em um diálogo interno, sua consciência se fragmenta em pedaços, consequência da rápida perda de sangue que sofreu. Ainda assim, ele resiste às insinuações da sombra sobre o fracasso iminente, recusando-se a comprometer sua vontade de sobreviver. Continuando a se arrastar, ele se esforça para alcançar a luz que o chama, agarrando-se a ela assim que o envolve. Sussurrando um fraco pedido de ajuda a quem quer que esteja por perto, ele sabe que o tempo está se esgotando, sua vitalidade agora reduzida a meros 4%. Por sorte, um grupo de aventureiros atravessa as cavernas iluminadas por cristais, seus olhos atraídos pela visão de um bárbaro, em seu estado próximo da morte, é avistado por um homem vestido em uma armadura reluzente, que fica surpreso com a condição lastimável de Bjorn e alerta seus companheiros Drolls sobre a situação crítica. A chegada dos aventureiros acende uma centelha de esperança em Bjorn, embora seu estado enfraquecido o impeça de articular seu pedido desesperado por ajuda. O grupo é composto por uma equipe bem equilibrada, em um mago, uma sacerdotisa, uma ladina cativante e 2 guerreiros. Doutor, o guerreiro loiro, se maravilha com a habilidade do aparentemente novato bárbaro de chegar àquela localização antes deles. Neste momento, a fraqueza de Bjorn o impede de formar palavras, enquanto ele silenciosamente implora por assistência, desesperado para que a ajuda chegue antes que sua vitalidade se esgote ainda mais. Os aventureiros ficam diante de Bjorn, com o olhar fixo sobre ele, e uma onda de raiva cresce dentro dele devido à inação do grupo. Doutor, levantando-se de seu lugar, encara Bjorn por um momento antes de um sorriso sinistro se espalhar por seu rosto. Ele se volta para a sacerdotisa Úrsula, ao seu lado, e solicita sua ajuda para tratar o bárbaro. Bjorn é pego de surpresa e cheio de esperança, aliviado ao descobrir uma sacerdotisa entre eles. No entanto, sua fagulha de esperança é rapidamente extinta quando Úrsula se recusa friamente a curá-lo. A recusa abrupta o choca, mas Doutor tem um plano alternativo. Ele se vira para seu companheiro Poine e exige uma das poções em sua posse. Poine hesita, explicando que as poções são reservadas para emergências graves, quando a intervenção divina não está disponível, mas Doutor permanece inflexível, insistindo em receber a poção imediatamente. Poine entrega a poção ao líder do grupo, com sua insatisfação evidente. Com a poção em mãos, Doutor avisa Bjorn sobre a dor potencial, alertando que a cura não virá de um poder divino, mas sim dos efeitos da poção.
Ele quebra o lacre e derrama o líquido curativo sobre o pé de Bjorn. Uma janela de notificação surge, indicando que sua vitalidade está aumentando rapidamente conforme a poção faz efeito. Os olhos de Bjorn se arregalam em resposta à sensação de queimação que envolve seu pé e se espalha por todo o corpo. Ele grita de dor agonizante, superando até mesmo o tormento que sentiu quando foi preso na armadilha do Goblin. Parece que seu próprio ser está derretendo sob a dor excruciante. Nesse momento, ele compreende por que as poções eram proibidas durante as batalhas, pois suas propriedades curativas cobravam um alto preço do corpo. O frasco é esvaziado, restando apenas algumas gotas que caem no chão. Surpreendentemente, o pé de Bjorn passa por uma transformação milagrosa, de um inchado e sangrento desastre grotesco, voltando à sua aparência normal. Com um suspiro de alívio, ele se levanta, grato por ter sido restaurado. O suor o cobre profusamente, um testemunho da tensão nervosa que suportou, mas seus olhos brilham com uma determinação renovada, totalmente consciente e desperto. Doutor questiona Bjorn sobre sua chegada a essa seção do labirinto antes do grupo deles e pergunta se ele conhece passagens secretas, insinuando a possibilidade de uma troca valiosa de informações. Bjorn, reconhecendo as motivações subjacentes, entende a natureza vantajosa de tais transações, já que a decência humana muitas vezes soa vazia em um reino de masmorras e pedras. Ele fornece um relato simples de sua chegada, explicando que se viu no labirinto imediatamente após entrar. Doutor, embora inicialmente perplexo, recorda ter lido sobre instâncias de instabilidade dimensional que ocasionalmente transportam jogadores para as periferias da escuridão. No entanto, tais ocorrências são raras, acontecendo apenas uma vez a cada século. A revelação deixa Bjorn chocado, pois essa informação lhe escapará até então. Observando a presença de um mago e uma sacerdotisa no grupo, Bjorn percebe que eles devem ser de nível médio a alto, e ainda assim, em sua incursão inaugural na masmorra, ele testemunhou algo que escapou aos aventureiros experientes ao longo de toda a jornada deles neste mundo. Doutor expressa gratidão pela história intrigante enquanto o grupo começa a redirecionar seu caminho. Bjorn os observa partir, contemplando a passagem do tempo dentro do labirinto, uma mercadoria tão preciosa quanto ouro. O fato de terem investido seu tempo em alguém como ele é nada menos que um milagre. Reunindo suas forças restantes, Bjorn recupera seu escudo, com o coração tingido de desgosto pela sua própria necessidade de tal piedade. A cena muda para os aventureiros atravessando as cavernas iluminadas por cristais do labirinto. Poin envolve o doutor em uma conversa, comentando sobre a incrível sorte do bárbaro ao encontrá-los. No entanto, Doutor rebate que aparecer na região da escuridão em sua primeira incursão é mais uma ocorrência de azar. A ladina do grupo comenta que Bjorn deve sua sobrevivência a Doutor, já que uma certa pessoa se recusou a fornecer-lhe uma poção. Poin atribui isso à prevalência de pessoas mesquinhas e pergunta a Úrsula, a sacerdotisa, sua opinião. Estoica e sem resposta, ela continua sua caminhada em silêncio. A frustração da ladina transborda, lançando insultos a Poin, afirmando que, se não fossem as restrições do templo, a sacerdotisa teria curado o bárbaro. Poin se mantém firme, denunciando a presença de indivíduos hipócritas que ele já encontrou. Em resposta, a mulher exasperada o incita a aprender com o exemplo de Doutor, o que leva Poin a afirmar que ajudou Bjorn apenas para extrair informações sobre uma passagem secreta. Doutor, com uma expressão constrangida, se vê sem palavras enquanto ouve a conversa de seus companheiros. Sua atenção é então atraída para o rastro de sangue no chão, questionando quando o sangramento do bárbaro cessaria, já que eles vinham seguindo o rastro por bastante tempo, e ainda assim, não há sinais de que terminará. A ladina comenta que a forte força de vontade do bárbaro parece ter desempenhado um papel significativo em sua sobrevivência, implicando que apenas sorte não poderia explicá-lo. Poin sugere que o rastro deve eventualmente chegar ao fim. Aproveitando o momento, Doutor informa ao grupo sobre um atalho, instando-os a fazer uma curva naquele exato ponto. A sacerdotisa comenta sobre a vantagem de ter um guia capaz no grupo, e a ladina acrescenta que o líder memorizou o mapa de todo o primeiro andar, uma revelação que surpreende o sacerdote. A atenção de Doutor então é capturada por uma visão que chama sua atenção em um grande portão de pedra. Ele percebe que são os primeiros a chegar a esse local. Colocando a mão em uma pedra próxima, um portão de ponte materializa-se diante deles. Esse portão serve como portal para o segundo andar, e o grupo fica cheio de antecipação e prontidão para prosseguir. Antes de partirem, no entanto, a ladina percebe algo em uma armadilha de goblins com a sandália de Bjorn manchada de sangue. O mago conjura uma bola de luz, iluminando a área e revelando o rastro de sangue que se originava da armadilha e voltava até onde o encontraram. A revelação confunde todos os membros do grupo, perplexos sobre como alguém poderia sobreviver por tanto tempo sangrando profusamente.
Curioso, o mago pergunta a Doutor sobre a distância que eles percorreram desde o encontro com o Goblin, ao que Doutor estima aproximadamente 15 quilômetros. Impressionado, o mago descreve Bjorn como um indivíduo tenaz por ter rastejado na escuridão por tal distância. Poe, ainda em choque, comenta que o bárbaro devia estar fora de si. Internamente, ele sente uma certa sensação de medo, contemplando como ele teria se saído na mesma situação. Seus pensamentos se voltam para como Bjorn manteve sua mão direita estendida durante toda a sua árdua jornada, provavelmente segurando o cristal do Goblin. Poe percebe que, mesmo diante de rastejar pela escuridão e quase sucumbir à morte, o bárbaro nunca se esqueceu de oferecer seu único item negociável em troca da ajuda deles. Sua percepção de Bjorn começa a mudar, retraindo seus sentimentos anteriores. Na verdade, ele pergunta a Doutor sobre o nome do bárbaro, agora reconhecendo o erro de seus julgamentos anteriores. Lunáticos como Bjorn, ele percebe, possuem uma vontade indomável de sobreviver, enfrentando qualquer tormento ou desafio. Adversário sem sucumbir à morte, notificando Bjorn de sua vitória sobre um Goblin após sua experiência de quase morte na região das trevas. Nosso herói continuou esmagando crânios de Goblins, obliterando-os um após o outro. No entanto, eles pareciam continuar aparecendo, e Bjorn foi ficando cada vez mais encharcado de sangue de Goblin. Embora ele sentisse um leve desconforto, isso logo desapareceu quando percebeu que os Goblins não representavam ameaça quando ele podia vê-los. Apenas armadilhas espalhadas no chão falhavam em se ocultar, permanecendo visíveis a olho nu. Um Goblin salta por trás de Bjorn, tentando emboscá-lo, mas esses ataques previsíveis são facilmente desviados por seu escudo. No entanto, a fome o atormenta, e isso se reflete em seu rosto. Ele se lembra de ter recebido comida do subchefe dos bárbaros, e ao verificar a pequena bolsa pendurada em seu cinto, para sua surpresa, descobre um enorme buraco na bolsa, significando a perda de seu conteúdo. Sua expressão chocada revela que rastejar no chão levou a esse resultado infeliz. O olhar de Bjorn se fixa na bolsa danificada, percebendo que, de 7 dias de ração, 5 agora se foram. Mortificado, ele agora deve racionar seu consumo ao mínimo necessário para sobreviver. Ele se pergunta como o pão seco, mais duro que uma pedra, pode ter um sabor tão doce e delicioso. No entanto, assim que termina de devorar o único pedaço, uma nova sensação o domina em sede. Em uma caverna desprovida de qualquer coisa além de cristais brilhantes, ele pondera onde pode encontrar água. Dungeon Stone transcende o reino de um jogo típico, incorpora um sistema de fome semelhante a um jogo de sobrevivência, exigindo monitoramento constante dos indicadores de fome e sede. Essa mecânica só entra em jogo dentro do labirinto, e ele nunca sentiu a necessidade de carregar água consigo. Mas isso não era mais apenas um jogo, ele agora existia dentro dessa realidade. O jogo, já desafiador, agora representava uma ameaça ainda maior como um mundo autêntico. Ele contempla a noção de que foi transmigrado para um reino completamente diferente. Um pensamento surge em sua mente, em que se o subchefe não lhe deu água, deve haver uma fonte de água dentro do labirinto. Quase tão logo ele entretém essa ideia, o som de água pingando chega aos seus ouvidos. Simultaneamente, ele encontra outro indivíduo, um jovem cavaleiro sentado no chão da caverna ao lado de sua mochila. Esse é o primeiro encontro de Bjorn desde que o grupo de aventureiros cruzou seu caminho. Os dois trocam olhares, mas nenhuma palavra é dita. Ambos seguem uma regra não falada de não interagir com outros aventureiros, criando uma atmosfera de silêncio. A cena se transita, revelando nosso herói sentado no chão, contando meticulosamente as gemas vermelhas que acumulou. Impressionantemente, ele conseguiu juntar 44 delas, maravilhado com sua própria conquista. No entanto, a exaustão o domina devido à caça de inúmeros goblins, forçando-o a sucumbir ao sono. Contudo, as regras dentro do labirinto não são tão simples, oferecendo 2 métodos de dormir. O primeiro método envolve deixar tudo ao acaso, confiando na providência divina enquanto espera que os tesouros reunidos permaneçam intactos ao despertar. O segundo método envolve encontrar aliados que se protejam mutuamente e cuidem de seus pertences. Infelizmente, sendo um bárbaro, Bjorn acha extremamente difícil encontrar membros para seu grupo. Incontáveis aventureiros se desculpam e rapidamente se distanciam, alegando que seus grupos já estão completos ou exibindo desdém pelo status de bárbaro de Bjorn. Essa rejeição repetida o enche de frustração e uma raiva crescente. Ele não procura por um grupo permanente, apenas anseia por aliados com quem possa descansar. Justo quando ele perde as esperanças, alguém inesperadamente esbarra nele por trás. Virando-se para encarar o indivíduo, ele encontra um jovem homem atraente empunhando um enorme martelo e carregando uma mochila volumosa. O homem pergunta a Bjorn se ele está procurando um companheiro para passar a noite. Ainda imerso em frustração, Bjorn questiona as intenções do homem, querendo saber quem ele é.
O homem então presume que Bjorn não está em busca de um companheiro para a noite e afirma que ele também deseja apenas dormir, sugerindo que Bjorn parece seja um bárbaro razoável. Num instante, a expressão de Bjorn muda rapidamente ao perceber que esse indivíduo compartilha exatamente dos mesmos sentimentos que ele. O homem se apresenta como Hans e convida Bjorn a se unir temporariamente a ele como aliados. Nosso herói retribui, apresentando-se como Bjorn, filho de Andel. Os dois homens apertam as mãos, e Hans sugere chamá-lo simplesmente de Bjorn, preferindo a brevidade. No entanto, a conversa toma um rumo estranho quando Hans menciona que não precisam procurar mais companheiros e que podem passar a noite juntos. O olhar intenso de Hans faz Bjorn se sentir desconfortável, levando-o a se perguntar se Hans tem intenções perversas, baseando-se no modo como fala. Instintivamente, Bjorn retira sua mão, fazendo com que Hans sugira resolver a questão com um jogo de pedra, papel ou tesoura para decidir quem dorme primeiro. Durante o jogo, Hans sai vitorioso, solicitando permissão para dormir primeiro. Relutantemente, Bjorn concorda, ciente de sua falta de pontos de sorte que provavelmente resultariam em sua derrota. Hans lhe entrega um relógio e instrui que o acorde quando o ponteiro curto chegar no 2, aparentemente subestimando a capacidade de Bjorn de ler as horas. Sentindo a implicação de que Hans o vê como um bárbaro analfabeto, Bjorn sente uma pontada de frustração, mas reconhece que suposições como essas sobre bárbaros são comuns. Examinando o relógio, ele brevemente se pergunta se é valioso. Bjorn olha para a figura adormecida de Hans, incapaz de compreender por que ele parece tão à vontade. Será porque ele é um aventureiro experiente? Pondera. Ele se questiona se Hans lhe emprestaria o saco de dormir, caso pedisse. Sentindo-se cada vez mais entediado pela falta de atividade, Bjorn fixa seu olhar no relógio, desejando que o tempo passasse rapidamente para que ele também pudesse descansar. Depois do que parece uma eternidade, o ponteiro curto finalmente aponta para o 2. Bjorn acorda o sonolento Hans, sinalizando que é hora de assumir o turno de guarda. Bocejando, Hans desperta e pergunta se algo interessante aconteceu. Bjorn responde que não, e Hans expressa sua gratidão pela vigilância de Bjorn. Ele incentivava Bjorn a descansar e prometia acordá-lo em 2 horas. Inicialmente concordando, pensamentos intrusivos persuadiram Bjorn a pensar diferente. Ele raciocinava que confiar em alguém que acabará de conhecer era uma proposta difícil. Deitou-se e fingiu dormir, emitindo roncos altos para manter a fachada de um selvagem cansado que havia passado por um longo dia. Assumindo que Hans permanecia inconsciente de sua vigília, Bjorn deitava com um olho aberto, monitorando a situação. Percebendo-o como um espécime divertido, Bjorn concluiu que as pessoas baixam a guarda em torno de bárbaros, supondo-os desinteressados. Ele virou as costas para Hans, continuando a fingir sono, secretamente esperando que, se Hans tivesse algum motivo ulterior, eles seriam revelados. No entanto, o tempo passou mais rapidamente do que ele antecipava, e antes que percebesse, seu turno como guarda havia chegado. Bjorn não havia dormido durante aquelas 2 horas, pois simulado sono durante todo o tempo. Ainda assim, nenhum incidente desagradável ocorreu. Hans simplesmente ficou de guarda, cumprindo seu dever de vigiar Bjorn. Hans colocou a mão no ombro de Bjorn e cumprimentou-o com um largo sorriso, mas Bjorn ficou visivelmente intrigado com a situação, tentando disfarçar seu sono. Bjorn insistiu que não estava cochilando, mas Hans provou ser astuto e simplesmente pediu que Bjorn limpasse a baba do rosto. Bjorn se desculpou e se limpou, enquanto Hans o tranquilizava, dizendo que tudo estava bem e que nada de ruim havia acontecido enquanto ele dormia. Inicialmente surpreso, Bjorn gradualmente se acalmou e expressou gratidão a Hans, oferecendo-se para continuar guardando se Hans quisesse descansar. Rindo, Hans recusou a oferta, insistindo que Bjorn parecia cansado e deveria dormir, já que era a vez dele ficar de guarda. Bjorn o olhou com uma expressão ligeiramente suspeita, mas no final das contas, agradece a ele de qualquer maneira. Enquanto Bjorn reflete sobre os eventos recentes, ele não pode deixar de contemplar a bondade que Hans demonstrou e sua oferta de serem aliados para a noite. Bjorn reconhece o quão compreensivo Hans foi em relação à sua situação e como ele não culpou Bjorn por ter adormecido, mesmo quando Bjorn tentou compensar seu erro. Hans simplesmente se recusou, deitando-se no chão, fingindo dormir com um olho aberto. A mente de Bjorn corre enquanto ele percebe que uma pessoa tão genuinamente bondosa não existe no jogo de masmorras e pedras. O choque toma o rosto de Bjorn quando ele compreende a verdade da situação. Hans, olhando para baixo, pergunta a Bjorn se ele está acordado e questiona por que Bjorn não dormiu mais tempo, enquanto brandindo um enorme martelo de 2 mãos pronto para acertar o crânio de Bjorn contra o chão da caverna. A adrenalina inunda o sistema de Bjorn, sacudindo do sono,
e ele rapidamente se levanta, evitando por pouco o ataque surpresa do martelo de Hans. Reagindo por instinto, Bjorn agarra seu escudo e assume uma postura de guerreiro, fazendo com que Hans seja tomado pelo medo. Bjorn exala um terror ou fúria, seu rosto contorcido de raiva e seus olhos brilhando vermelhos. Reconhecendo que seus instintos estavam corretos, Bjorn percebe que Hans havia planejado traí-lo. Hans tenta desesperadamente inventar desculpas, na esperança de ser poupado, mas Bjorn acha isso ainda mais irritante. Bjorn ataca Hans, ignorando seus pedidos de misericórdia e golpeando-o com seu escudo. O traidor voa pelo ar, mas Hans consegue se manter de pé, suportando o impacto e tentando implorar novamente, prometendo explicar tudo se Bjorn apenas se acalmasse. No entanto, os pensamentos de Bjorn se voltam para o fato de que, se Hans sobreviveu ao primeiro golpe como os goblins, ele deveria golpeá-lo novamente com um estrondo retumbante. Bjorn avança em Hans mais uma vez, usando seu escudo para brutalmente reorganizar o rosto do traidor. Hans é enviado voando a 20 pés de distância, batendo no chão. Ele luta para se levantar, tossindo sangue e sentindo dor. Parado sobre ele, Bjorn exala uma presença que instila terror em Hans. Em uma posição de poder, Bjorn exige que Hans confesse e revele suas verdadeiras motivações. Hans, com o queixo machucado, um olho inchado, dentes quebrados e um líder destruído, implora por sua vida, implorando a Bjorn para não matá-lo. Bjorn pergunta por que Hans tentou matá-lo enquanto ele estava dormindo, e Hans, de joelhos, admite que foi pelos cristais mágicos de Bjorn. Ele jura que só pretendia incapacitar Bjorn e roubar os cristais. Bjorn questiona por que Hans arriscaria o severo castigo e as consequências de matar outro aventureiro por alguns cristais mágicos. Hans mantém sua história, mencionando que também cobiçava o escudo de Bjorn, uma valiosa arma bárbara feita de materiais de alta qualidade que poderia ser vendida por um bom preço. Bjorn finge concordar com a explicação de Hans, fingindo concordância. Isso momentaneamente excita Hans, que começa a acreditar que Bjorn pode poupá-lo. No entanto, o pé de Bjorn se levanta rapidamente em direção ao rosto de Hans, sentindo que o traidor ainda está escondendo algo. O chute acerta com uma força tremenda, fazendo um jato de sangue espirrar da boca de Hans, e Hans é deixado gritando de agonia. Bjorn coloca o pé no peito de Hans, dando-lhe uma última oportunidade de limpar a consciência, ser honesto e revelar suas verdadeiras motivações. Em masmorras e pedras, matar outro aventureiro é um crime genuíno, e Bjorn está determinado a descobrir a verdade. Hans confessa seu plano sinistro a Bjorn, revelando que pretendia matá-lo por seu coração. Bjorn fica confuso e profundamente perturbado com essa revelação. Por que alguém buscaria tirar seu coração? Hans fornece uma explicação adicional, esclarecendo Bjorn sobre a alta demanda por corações bárbaros comum. Hans sugere que esses corações podem ser usados como ingredientes para um feitiço desconhecido, embora seu propósito exato ainda seja um mistério. Bjorn finalmente compreende a verdade, e Hans era apenas um incômodo, um alvo desafiador com valor potencial apenas na morte. Boom questiona Hans sobre seu ataque atrasado, perguntando por que ele não atacou antes, enquanto Bjorn estava dormindo. Hans explica que ele também precisava descansar e que a presença de Bjorn como guarda era sua única opção viável. Bjorn percebe que Hans não é um assassino cauteloso, mas sim um traidor com um sorriso nervoso. Hans acredita que pode escapar da punição depois de revelar tudo o que Bjorn queria saber. Bjorn mantém seu pé firmemente na garganta de Hans, contemplando seu próximo movimento. Um sorriso se espalha pelo rosto de nosso herói enquanto ele zomba do pedido de perdão de Hans. Bjorn pergunta se Hans está ciente de que encontrará muitos outros como ele no jogo, que cometerão atos semelhantes e buscarão perdão da mesma maneira. Uma expressão de horror toma o rosto de Hans. Boom olha diretamente para sua alma, seus olhos brilhando de vermelho com sede de sangue, seu corpo coberto de sangue de goblin. Ele faz uma pergunta simples a Hans e ele deve perdoar pessoas como ele todas as vezes? Hans nega imediatamente, tentando se distanciar de tais indivíduos e implorando por sua vida enquanto Bjorn levanta seu escudo alto, aparentemente se preparando para um golpe final. Hans continua implorando, mas Boom ignora seus súplicas. Manchas de sangue mancham a área onde Hans jaz imóvel, formando uma poça sobre seu corpo sem vida. Parece que apenas um dia no jogo, Boom já cometeu um assassinato. Uma janela de notificação aparece, informando nosso herói que ele desbloqueou uma conquista chamada Primeiro Assassinato, aumentando seu atributo mental em mais um. Bjorn saqueia os pertences de Hans, equipando os protetores de ombro, mochila e botas de couro, aumentando significativamente seu nível geral de itens. Completamente equipado, ele parece pronto para enfrentar oponentes mais difíceis. Agora, armado com uma arma de corpo a corpo, o martelo,
que aumenta seu nível de item em mais 30, Bjorn passa por uma transformação. Não mais vivendo como um selvagem, ele agora possui uma garrafa de água para hidratação, uma bússola para navegação, um relógio de bolso para acompanhar o tempo e bandagens e poções para tratar ferimentos. Ele acha irônico que só tenha obtido essas necessidades básicas depois de tirar uma vida. Bjorn se aventura de volta nas cavernas, preparado para caçar mais goblins. Seu índice geral de combate é consideravelmente alto e suas estatísticas mentais superam suas expectativas. Com um único golpe de seu martelo e escudo, ele pulveriza os goblins em nada, suas defesas desmoronando sem esforço. Bjorn percebe a força do martelo e se pergunta se deveria ter escolhido uma arma de corpo a corpo desde o início. Contrariamente à sua crença inicial, sua constituição bárbaro torna um guerreiro formidável. 2 goblins confrontam Bjorn, brandindo armas e provocando-o. Bjorn está pronto com seu escudo e martelo na mão. É o segundo dia no labirinto, o que significa que os goblins agora parecem impares. No entanto, Bjorn os despacha facilmente com um único golpe, utilizando seu martelo ou escudo, rompendo suas defesas frágeis com mínimo esforço. Depois de vencer o último goblin invisível, Bjorn se sente e percebe um fato crucial, e ele não dormiu desde o encontro com Hans. Forçar-se sem descanso corre o risco de sucumbir à fadiga. Apesar de não ter um companheiro para segurança durante a noite, Bjorn contempla a noção de que pode estar melhor sem um. As chances de sobrevivência são maiores se ele enfrentar a ameaça dos goblins sozinho. Justo quando estava prestes a dormir, uma onda de criação envolveu enquanto ouvia o burburinho dos goblins. Isso significava a presença de outro par de goblins, fazendo Bjorn acordar e se preparar para enfrentar um novo desafio. Eles se materializariam sem falha, o que o irritou profundamente, já que ele nem mesmo conseguiu descansar por míseros 10 minutos. Com uma onda de frustração, ele brandichou seu martelo, obliterando as criaturas vilões com um único golpe retumbante, reduzindo-as a mero pó. Bjorn, com as costas pressionadas firmemente contra a parede, tentou dormir enquanto estava de pé, convencido de que havia erradicado todos os goblins dentro de seu campo de visão. Oh, como ele ansiava que as aparições incessantes cessassem, pois tudo o que ele desejava era um breve momento de descanso. Infelizmente, assim que suas pálpebras se renderam ao sono, uma janela de notificação invadiu abruptamente seu sonho, informando de um ataque de goblin durante seu estado vulnerável. Os olhos de Bjorn se abriram, confrontado por um repugnante pequeno diabrete com uma faca enfiada profundamente no peito de nosso herói. Ele não havia sentido a abordagem furtiva da criatura. Uma onda de raiva tardia o percorreu. Com um único golpe devastador, o Goblin foi enviado voando pelo ar, deixando seu companheiro paralisado de terror, não mais ousando enfrentar Bjorn em combate. Bjorn berrou para o Goblin restante, seu olhar fixo nele, fazendo a criatura tremer de medo. Em vez de lutar, o Goblin optou por encerrar o encontro e fugir em puro pânico. Bjorn não pôde deixar de sentir um pouco de alívio por não ser de estatura menor, pois se fosse, o ataque saltante do Goblin teria perfurado sua garganta com precisão letal. Ele tratou de seu ferimento usando uma poção para curá-lo. A dor infligida pela poção superou até mesmo a da facada. Já haviam se passado 14 horas exaustivas desde que ele havia derrotado inimigos pela última vez, e agora era provável que outros estivessem procurando companheiros para a noite. No entanto, Bjorn sabia muito bem que confiar em alguém por um período prolongado de tempo seria desafiador, agora que ele compreendeu o valor dos corações bárbaros. Mesmo assim, se necessário, ele poderia pelo menos contar com um companheiro bárbaro para ter suas costas. Assim, ele embarcou em uma busca por um companheiro bárbaro para a noite, mas inexplicavelmente continuava encontrando mais e mais aventureiros humanos. 3 grupos cruzaram seu caminho, cada um estendendo um convite para ele se juntar, mas Bjorn recusou firmemente, expressando sua busca por outro bárbaro. Ele percebeu que esses aventureiros ansiavam se juntar ao seu grupo agora que ele parecia mais apresentável. Um aventureiro esclareceu sobre as dificuldades de localizar um companheiro bárbaro, explicando que eles tipicamente ascendiam a andares superiores em apenas 2 ou 3 meses, e no primeiro andar provavelmente havia menos de 100 deles. Bjorn não conseguia entender o quão divertido deve ser para os outros testemunhá-lo lutando no primeiro andar com seu físico colossal. Ele expressou gratidão ao aventureiro pelas informações valiosas, enquanto ponderava se deveria abandonar sua busca por outro bárbaro. Realisticamente, ele concluiu que o que ele realmente precisava era de um companheiro para a noite, independentemente de sua linhagem bárbara. A raça específica era inconsequente, mas ele nutria uma desconfiança inabalável pelos humanos. Ele estava convencido de que seu companheiro deveria pertencer a uma espécie diferente, sejam elfos que honravam suas promessas ou espirituosos anões, desde que não fossem humanos. Ele encontraria consolo,
pois a maioria das outras espécies possuía traços inatos que os impediam de prejudicar companheiros aventureiros por ganho monetário. Bjorn vagou pelo labirinto e pela caverna por aproximadamente 1 hora, procurando incansavelmente por um companheiro para a noite, e então o destino interveio. Ele tropeçou em uma certa pessoa, uma jovem elfa donzela adornada com resplandecentes cabelos loiros e olhos reminiscentes de âmbar brilhante. Ela estava sentada sozinha, encolhida em um canto da caverna, enquanto o jogo informava sobre o encontro com uma elfa ferida. Bjorn imediatamente a reconheceu como sua possível companheira para a noite. A elfa, com uma expressão confusa, olhou para ele com olhos penetrantes. Ele perguntou se ela estava sozinha. Observando seu semblante temeroso e seu aperto defensivo em seu arco, seu silêncio falou volumes. Ficou claro que ela estava em guarda, provavelmente intimidada por sua estatura bárbara. A atenção de Bjorn foi atraída para um ferimento que se estendia ao lado de sua barriga, e ele percebeu que não havia sido infligido por uma adaga de goblin. Ele perguntou cautelosamente se um humano havia causado seu ferimento, mas ela ainda não respondeu. Reunindo toda a sua força que conseguiu, ela se levantou, apenas para vacilar e afundar de volta de joelhos. Chorando, ela implorou por ajuda, seu pedido tingido de desespero ao revelar a responsabilidade de cuidar de um irmão mais novo em casa. Bjorn ficou chocado e incrédulo. Essa reação era totalmente inesperada. Bjorn se viu perplexo e visivelmente frustrado. Ele não esperava que a elfa exibisse tanta mansidão. Em sua experiência, a maioria dos elfos exibia uma postura fria, e ele havia assumido que ela não seria exceção. Tentando não assustá-la ainda mais, ele tomou a decisão consciente de oferecer um sorriso, que se estendeu pelo rosto com uma qualidade estranhamente demoníaca. Com segurança em sua voz, ele expressou sinceramente que não tinha intenção de causar mal a ela. Por um breve momento, pareceu que ela poderia acreditar nele. No entanto, a grande diferença em seus tamanhos e suas naturezas inerentes fizeram seus instintos gritarem que ele estava mentindo. Mais uma vez, ela começou a implorar, seus pedidos agora acompanhados por gritos, como se sua vida dependesse disso. Essa demonstração de medo e submissão deixou Bjorn se sentindo envergonhado. Ele não pôde deixar de se perguntar o que os bárbaros haviam feito para ganhar tanta apreensão universal. Ele questionou por que a mera imagem de um bárbaro evocava reações tão intensas nas pessoas. Buscando aliviar seu sofrimento, ele estendeu um guardanapo cheio de folhas curativas, instruindo-a a cuidar de seus ferimentos antes de iniciar uma conversa. Para sua surpresa, o gesto do bárbaro de oferecer ajuda a pegou de surpresa. Ela não esperava tanta bondade de um de sua espécie. Com as propriedades curativas das folhas curativas e das bandagens em sua posse, ela poderia administrar seu próprio tratamento. No entanto, antes de começar, ela olhou para Bjorn, seu olhar refletindo confusão. Por que ele estava oferecendo esses itens a ela? Virando-se para ela, seus olhos cheios de determinação, Bjorn fez uma pergunta em troca, perguntando se sempre precisava haver um motivo específico para ajudar alguém. No fundo, ele sabia que havia, de fato, um motivo, mas ele a incentivou a cuidar de seus ferimentos enquanto ele ficava de guarda. Bjorn contemplou silenciosamente seu desejo de se tornar seu companheiro para a noite, mesmo que tal noção pudesse parecer incomum. Ele reconheceu que era a decisão certa para ambos, considerando seus ferimentos e o cansaço que ela certamente sentia. Bjorn não pôde ignorar o fato de que ela também era incrivelmente bonita, um imã de atenção dentro do labirinto. A elfa hesitou por um momento antes de jogar as folhas curativas de lado, indicando que havia terminado de cuidar de seus ferimentos. Bjorn observou sua habilidade rápida e competente na tarefa, notando sua inteligência. Agora era o momento oportuno para apresentações. Ele revelou seu nome, Bjorn, filho de Jandal, enquanto olhava para ela com uma mistura de antecipação e nervosismo. Ele mesmo, visivelmente nervosa, respondeu simplesmente dizendo seu próprio nome. Os dois se sentaram frente a frente, Bjorn com as pernas cruzadas enquanto Irving se ajoelhava diante dele. Curioso, ele perguntou sobre seu profundo medo dele, ao que ela confessou que, como elfa e ele sendo um bárbaro, havia uma hostilidade inerente entre suas respectivas raças, uma consequência persistente de uma guerra que havia irrompido há mais de 10 anos. Ao ouvir essa revelação, Bjorn finalmente entendeu sua cautela, embora o jogo que ele havia jogado tivesse retratado uma narrativa diferente, onde as duas raças. Antes que ele pudesse se aprofundar em seus pensamentos, Irving o interrompeu, afirmando que desde o fim da guerra, ela não guardava má vontade contra os bárbaros. Ao se dirigir a ele como senhor, ela expressou fervorosamente seu desejo de evitar confrontos. A mente de Bjorn continuou a trabalhar. Ele contemplou o fato de que se encontrava em uma linha do tempo peculiarmente diferente do mesmo jogo, onde a guerra de fato havia ocorrido.
ele assegurou a Irving que ele também não guardava hostilidade contra ela, provocando um genuíno sentimento de alívio nela. Aproveitando a oportunidade, ele fez uma pergunta direta e ela estaria disposta a ser sua companheira para a noite? Bjorn reconheceu abertamente seu cansaço extremo, implorando a ela que cooperasse pelo resto do dia. Irving pensou por um breve momento, tendo uma epifania. Ela lembrou que os bárbaros tinham a honra de seus guerreiros em alta estima. Com essa constatação, ela implorou a Bjorn que jurasse pela honra de seu guerreiro que ele não a machucaria. Em troca, ela jurou mesmo em nome de sua tribo. Embora Bjorn não atribuísse muita importância à honra de seu guerreiro, ele reconheceu que invocá-la poderia ganhar sua confiança. Portanto, ele prontamente concordou com sua condição, fazendo com que o entusiasmo florescesse em Irving. No entanto, ele tinha um pedido, e em vez de ser chamado de Senhor, ele queria ser chamado por seu nome, Bjorn, filho de Jandal. Ele queria dissipar quaisquer formalidades entre eles. Com seus juramentos feitos, os dois prometeram se abster de se machucar durante toda a noite. Finalmente, Bjorn teve a oportunidade de descansar um pouco. Informando Irving que ele dormiria primeiro, pois assumia que era o que ela também desejava, ele lhe entregou o relógio de bolso que havia pegado do corpo de Hans e disse a ela para manuseá-lo com cuidado, o que ela prometeu fazer. Bjorn se recostou confortavelmente sob seu cobertor, usando sua mochila como um travesseiro improvisado. Nervoso por confiar suas costas a um estranho, ele decidiu fingir dormir por um tempo, apesar de sua apreensão subjacente. No entanto, seu sono foi abruptamente interrompido pelo chamado urgente de Irving por seu nome. Assustado, ele perguntou sobre o horário, ao que ela respondeu que haviam se passado 2 horas. Devolvendo o relógio de bolso que havia retirado do corpo de Hans, intrigado com como havia adormecido sem saber, Bjorn contemplou os efeitos da mochila e do cobertor em seu cansaço. Ele refletiu sobre como, se tivesse sido Hans quem os fornecesse, ele talvez não tivesse acordado. Decidindo pegar os itens emprestados de Irving, ele entregou a ela o cobertor e a instruiu a se cobrir com ele, utilizando a mochila como seu próprio travesseiro. Ela ficou surpresa no início, mas imediatamente ficou grata e genuinamente feliz, dizendo que usaria os itens com apreço e se deitou, colocando o cobertor sobre si mesma. Bjorn notou que Irving adormeceu assim que se deitou. Ele percebeu que ela também estava exausta, talvez tivesse tido um dia tão difícil quanto o dele. Ele pensou como os últimos 3 dias no labirinto pareciam meses e reconheceu que já devia estar bem descansado, já que seu cérebro conseguia pensar em pensamentos tão inúteis em vez de apenas sua sobrevivência. Ele se perguntou o que havia acontecido com ele na vida real, se ele havia sido relatado como desaparecido, se alguém havia até mesmo ido visitá-lo. Ele decidiu que deveria parar de pensar nisso, porque mesmo que ele pudesse voltar, não havia muito para ele lá. Ele não queria pensar nisso porque isso quebraria sua força de vontade. De qualquer forma, após mais algumas sessões de guarda, os dois haviam completado seu sono. Bjorn olhou para seu cronômetro e percebeu que faltavam 10 minutos para eles seguirem seus caminhos separados. No entanto, ele se perguntou outra coisa. Ele pensou em perguntar a ela novamente e queria que ela se tornasse sua aliada. Ela era uma elfa, então ela seria boa em batalha, mas eles teriam que dividir seus prêmios, mesmo que os goblins estivessem aparecendo em enxames. Ele pensou em como ele poderia facilmente derrotar 3 ou 4 goblins sozinho e se ela pudesse dar o seu máximo, eles poderiam causar algum dano sério. Ele se perguntou o que priorizar, em um sono mais seguro ou mais cristais mágicos. Então sua atenção foi rapidamente desviada para um duo de aventureiros, um cara loiro baixo e gordo junto com um homem alto e magro de cabelo preto. Ambos pareciam humanos. O homem magro perguntou a seu companheiro se aquela era elfa, e o homem loiro respondeu concordando, dizendo que ela tinha as mesmas armas. Eles se aproximaram de Bjorn e perguntaram a ele qual era seu relacionamento com a elfa. Ele imediatamente levantou seu escudo e encarou-os. Ele disse a eles que eles eram companheiros para a noite, se isso não fosse óbvio. O cara loiro achou fascinante uma elfa e um bárbaro serem aliados e perguntou a ele quanto tempo faltava até eles se separarem. Bjorn deu a ele um olhar malvado, um que poderia intimidar até mesmo os deuses, e disse que não tinha obrigação de responder a eles. Eles estão claramente assustados, pois seus rostos estão cheios de nervosismo. O loiro reconhece a decisão de Bjorn e diz aos seus companheiros que eles devem ir embora. Eles viram as costas e se afastam. Essa interação deixou Bjorn com um mau pressentimento, ele sabia que eles estavam procurando por Irving. Ele decide acordá-la e começa a sacudir seus ombros para que ela se levante, mas a garota apenas puxa o cobertor e o coloca sobre o rosto novamente, dizendo que quer dormir mais 5 minutos. Isso confunde Bjorn, e ele fica visivelmente frustrado com essa reação. Ela não sabe que sua vida está em extremo perigo,
e ele se irrita com o fato de ela querer continuar dormindo. Ele está irritado, mas precisa que ela acorde, então tenta mais uma vez. Ela apenas geme, mas nem se mexe, mantendo o rosto coberto com o cobertor. Após perceber que Irving está apenas fingindo estar dormindo, ele nota que ela está cobrindo o rosto e suando nervosamente debaixo do cobertor. Então, ele puxa o cobertor dela, segura-a pelos ombros e pergunta por que ela está fingindo estar dormindo. A garota parece ter um motivo para isso, e lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ela diz que, se ela se levantar, o tempo deles como companheiros noturnos acabará, e ela ficará sozinha para se defender. Ele percebe que esse medo dela era válido, porque eles não eram aliados oficiais, apenas companheiros noturnos, e suas obrigações um com o outro terminariam quando o ciclo de sono fosse completado. No entanto, ele não responde, apenas se levanta e começa a arrumar suas coisas. Ouvindo-a enquanto nervosamente ela agarra suas armas, ele pergunta o que aconteceu com aqueles dois homens. Ela responde que nada aconteceu. Ele pergunta como eles a conheciam, então, e ela diz que provavelmente eram do mesmo clã do humano que tentou machucá-la. Ela observa que o símbolo nas roupas deles era o mesmo, e o clã deles se chamava União Cristalina. Bjorn percebe que a situação era pior do que ele imaginava. Ele não quer fazer inimigos com um grupo inteiro e pensa que deveria se separar de Irving antes que piore, mas a elfa parece ter não mais que 20 anos, e sua consciência não o deixa abandoná-la. Ele diz a ela que podem conversar enquanto se movem. Ela o segue e pergunta se ele vai ajudá-la. Ele diz que ouvirá a história dela primeiro, antes de decidir qualquer coisa, já que devem continuar no cronograma, e a ouvirá em movimento. A elfa fica incrivelmente feliz com isso e decide segui-lo até que ele tome uma decisão. Quando Irving relata os eventos do tempo dela no labirinto e como ela encontrou a União Cristalina, ela conta a Bjorn que os conheceu em seu primeiro dia dentro do labirinto e que eles se tornaram companheiros noturnos. Ela notou algo estranho, então dormiu com um olho aberto. Queria garantir que não seria machucada, porque também era nova naquilo e não sabia o que esperar. Ela viu o estranho homem parado acima dela quando acordou, com um sorriso ameaçador no rosto. Ele aterrorizaria qualquer mulher que o encontrasse. Ele disse para ela dormir um pouco mais, lambendo os lábios com uma expressão genuinamente repulsiva. Enquanto continuavam sua fuga frenética pelo labirinto, Irving revelou a Bjorn que mais tarde descobriu que ele não era apenas um plebeu comum, mas o chefe de um clã operando no primeiro andar. Embora ela tenha conseguido escapar com vida, os membros da União Cristalina a perseguiram implacavelmente, levando a sua eventual lesão. Curioso sobre como eles conseguiram rastreá-la por tanto tempo, Bjorn perguntou mais detalhes. Irving não pôde dar uma resposta definitiva, mas especulou que a União Cristalina poderia estar usando pedras de mensagem para manter a perseguição. Pedras de mensagem, um conceito desconhecido no jogo que Bjorn havia jogado, o intrigaram. Enquanto se moviam, Irving elaborou, descrevendo as pedras de mensagem como dispositivos místicos que permitiam a comunicação quando sincronizados antes do uso. Essas pedras tinham um alcance de até 300 metros. Bjorn fez um paralelo, comparando-as com o equivalente a walkie-talkies no jogo. Percebendo que não tinham para onde fugir devido ao poderio e aos dispositivos de comunicação da União Cristalina, Bjorn entendeu que, se abandonasse Irving, ela inevitavelmente cairia nas mãos do clã. Contemplando a situação, Bjorn questionou por que os membros da União Cristalina perseguiam Irving com tanta persistência, considerando que ela não havia feito nada de errado. Seu silêncio sugeria que algo estava sendo escondido. Relatando mais, Bjorn propôs a ideia de que eles poderiam estar caçando-a para evitar que ela expusesse sua crueldade. O rosto de Irving refletia nervosismo enquanto admitia que as razões poderiam ir além disso. Durante a tentativa de fuga, ela se defendeu jogando sua faca, o que resultou em consequências não intencionais. Chocado, Bjorn buscou com ansiedade uma explicação sobre onde exatamente sua faca havia atingido o homem. Embaraçada, Irving confessou que acertou em uma área particularmente sensível. Rindo, ela comentou que o golpe foi tão forte que deixou sua lesão irreparável, mesmo poções falhando em curá-lo. Inicialmente aterrorizado por sua risada despreocupada, Bjorn percebeu que esse incidente proporcionava um motivo claro para a União Cristalina persegui-la incansavelmente. No meio da conversa, os olhos de Irving de repente se arregalaram quando ela detectou movimento atrás deles. Ela advertiu Bjorn a não olhar para trás e informou que estavam sendo perseguidos de perto, mas haviam conseguido manter uma distância de 150 metros. Bjorn reconheceu que essa distância era suficiente para que os perseguidores não notassem nada. Confiando nos instintos de Irving, ele sugeriu que aumentassem a velocidade da corrida, proposta que ela prontamente aceitou. Enquanto corriam mais rápido, Bjorn percebeu que o ferimento de Irving havia reaberto, mas ela perseverava sem reclamar.
Admirando sua resiliência e coragem, ele reconheceu que, apesar de suas excentricidades, ela possuía um espírito indomável. Juntos, se empurraram ao máximo de sua velocidade. Curioso sobre a distância entre eles e o perseguidor, Bjorn perguntou, apenas para ser informado de que ele ainda estava aproximadamente 150 metros atrás. Apesar do aumento de velocidade, a distância permanecia inalterada. Bjorn concluiu que o perseguidor provavelmente estava comunicando sua localização aos seus companheiros, indicando o perigo iminente. Ele percebeu que, eventualmente, teriam que confrontar seus perseguidores. Se ele mesmo fosse o alvo principal, Bjorn teria resolvido lutar, mas entendeu que tais ações teriam consequências significativas, potencialmente os levando a um ponto sem retorno. Avaliando os riscos e benefícios, Bjorn se viu profundamente envolvido. Em pensamentos, buscando mais informações, Irving chamou a atenção dele, ainda perdido em seus pensamentos. Ele a instou a fornecer informações em vez de se envolver em piadas, implorando que revelasse suas habilidades e experiência em batalha. Compreendendo agora a intenção de Bjorn rindo, Irving informou a ele que se destacava em arco e flecha, um fato evidente por causa de seu arco e flechas. Além disso, ela tinha maestria sobre a magia do espírito, particularmente na manipulação do elemento fogo. Bjorn notou que ela incorporava o estereótipo do arqueiro élfico, mas seu controle sobre o raro elemento fogo a tornava excepcionalmente formidável. Então, ele fez uma pergunta surpreendente, questionando se ela já havia matado alguém antes. Assustada e genuinamente surpresa pela pergunta, Irving apertou a mão em torno do arco e confessou solenemente que ainda não havia tirado uma vida, mas um brilho determinado apareceu em seus olhos enquanto ela afirmava sua capacidade de fazê-lo, se necessário. Bjorn, surpreso com a resposta dela, teve uma proposta. Ele perguntou se ela estaria disposta a se tornar sua aliada. Irving, inicialmente atordoada, rapidamente expressou sua concordância total. Ela não tinha ideia de que seria ela se unir a ele. Bjorn assegurou que, pelo menos até escaparem do labirinto, seria do melhor interesse deles ficarem juntos. Como incentivo, ele prometeu a ela uma divisão de 10% de seus cristais mágicos. Aceitando a oferta com alegria, Irving declarou ansiosamente sua disposição para acompanhá-lo. Irving informou a ele que o perseguidor estava agora a apenas 100 metros de distância, indicando que estava se aproximando deles, apesar de sua velocidade máxima. Nesse ritmo, Bjorn teve uma ideia brilhante. Ele propôs desviar para a escuridão das cavernas, em vez de continuar correndo. Freando, Bjorn explicou seu plano para Irving, instruindo-a a convocar o espírito, já que a escuridão seria esmagadora demais para eles navegarem. Compreendendo a necessidade, Irving convocou o espírito do fogo, criando uma bela bola de fogo que pairava acima deles, iluminando seu caminho através do brilho amarelo da região escura. Bjorn não pôde deixar de pensar que nunca retornaria voluntariamente a essa escuridão maldita por conta própria, mas era a única opção no momento. Com o espírito da chama guiando o caminho, eles poderiam evitar armadilhas e saber exatamente para onde estavam indo. Irving notou que seu perseguidor parecia muito mais próximo agora. Seguindo o comando de Bjorn, Irving recordou seu espírito convocado, mergulhando as cavernas em uma escuridão total. No meio da escuridão, eles observaram uma aura azul brilhante se aproximando. Era o perseguidor que havia entrado na região escura. Apesar da falta de visibilidade, surpreendentemente, ele parou bem perto deles. Bjorn deduziu que esse indivíduo possuía métodos ou equipamentos de rastreamento que lhe permitiam saber a localização exata deles o tempo todo. Aproveitando a oportunidade, Bjorn designou uma tarefa para Irving. Apesar de seu nervosismo visível, Irving fixou o olhar na aura brilhante do perseguidor. Bjorn a comandou a atirar com precisão rápida. Irving armou seu arco, carregou-o com uma flecha e puxou a corda, mirando diretamente no perseguidor. Saltando no ar, ela soltou a flecha, que voou à velocidade da luz, acompanhada de faíscas e um brilho radiante. Ela atingiu seu alvo com precisão inabalável, perfurando o perseguidor. Um respingo de sangue acompanhou o caminho da flecha enquanto Irving e Bjorn estavam ali, testemunhando as consequências. Irving havia tirado uma vida e ficou em silêncio, atordoada. Bjorn, colocando a mão em seu ombro, ofereceu apoio, reconhecendo sua realização e enfatizando que sua ação rápida os havia protegido do perigo. Bjorn então se aproximou do corpo caído para procurar por itens valiosos e notou uma pedra de mensagem. Ao pegá-la, uma voz emanou dela. A voz do outro lado da pedra chamou por Sardan, o perseguidor caído. Sem receber resposta, declararam que Sardan estava fora de contato, lançando insultos degradantes a Bjorn e Irving. Eles transmitiram a última localização conhecida de serem para os outros e ordenaram que continuassem a perseguição.
A determinação de Bjorn em ajudar Irving aumentou à medida que ele percebeu a natureza desafiadora de sua missão. A voz instruiu todos os membros da União Cristal a se reunirem no distrito dos Goblins. Com essa nova informação, Bjorn agora sabia seu destino. No entanto, Bjorn sentiu uma ponta de confusão após ouvir a conversa sobre Sarda. Além disso, ficou irritado com o pouco loot encontrado no perseguidor falecido. Tudo o que descobriram foi uma bolsa substancial de cristais mágicos, 2 adagas e uma garrafa de poção no cinto do homem. Bjorn se lembrou de que o homem também estava usando roupas, mas Irving já as havia colocado. Irving admitiu sentir-se um pouco estranha vestindo roupas de couro, já que era incomum para elfos. Bjorn assegurou de que era uma escolha prática nas circunstâncias. Sentindo uma mudança em sua aura, Bjorn se perguntou se isso era resultado da mudança em sua vestimenta. De qualquer forma, ele reconheceu que parecia bom para ela. Bjorn então perguntou a Irving como usar a pedra de mensagem. Irving se inclinou mais perto e informou que deveria haver um botão em seu lado. Bjorn pressionou o botão, e uma enxurrada de vozes iradas inundou seus ouvidos. Os membros da União Cristal expressavam raiva e frustração pela derrota de Seren. Eles discutiram Bjorn e Irving, revelando sua localização no distrito dos Goblins. A preocupação de Bjorn cresceu ao ouvir isso, mas um choque ainda maior o aguardava, e esses indivíduos tinham recursos financeiros substanciais e haviam colocado uma recompensa de 10.000 ouros sobre suas cabeças. Irving estava à beira de um colapso nervoso ao saber disso. No entanto, Bjorn a tranquilizou e a instruiu a convocar o espírito mais uma vez. Ele decidiu que viajariam pelas periferias, evitando a linha de visão da União. Embora estivesse emocionalmente sobrecarregada, Irving obedeceu às instruções de Bjorn, convocando seu espírito. Foi então que Bjorn revelou seu destino final, e eles estavam indo para o segundo andar. A preocupação de Irving intensificou-se, e ela questionou se realmente estavam se aventurando sozinhos para o segundo andar. À medida que avançavam, atravessando as periferias e descendo penhascos, as preocupações de Irving cresceram. Bjorn confirmou seu plano, explicando que, se permanecessem perto da entrada, estariam bem. Bjorn, percebendo sua compatibilidade, expressou abertamente pela primeira vez que eles formavam uma ótima equipe. Irving corou com suas palavras e perguntou curiosamente como ele chegou a essa conclusão. Bjorn explicou que tanques de combate corpo a corpo como ele e causadores de dano à distância como Irving se complementavam bem em batalhas, sabendo que estariam melhores juntos no segundo andar, onde não seriam mais jogadores solitários. Bjorn tentou convencer Irving do plano, no entanto, ela ainda tinha reservas sobre o aumento do perigo que enfrentariam. Ela comparou a situação a sair de uma situação perigosa apenas para entrar em uma ainda mais traiçoeira, comparando a frigideira aos goblins e o fogo aos orcs. A conversa deles foi interrompida por outra transmissão na pedra de mensagem, o que irritou os membros da União Cristal, que estavam frustrados por Bjorn e Irving ainda não terem sido encontrados. De maneira perturbadora, eles começaram a fazer propostas vilegas, oferecendo a outros a oportunidade de violar Irving, além da recompensa de 10.000 ouro. Essas fantasias horripilantes abalou Irving profundamente, intensificando seu medo de ficar sozinha. Ao olhar para Bjorn com apreensão, ela encontrou conforto em seu olhar enquanto ele jurou não abandoná-la. A pedra de mensagem continuou a transmitir mensagens terríveis, como se seus portadores soubessem exatamente como se aproveitar dos medos de Irving. Sem outra escolha, ela relutantemente concordou em acompanhar Bjorn para o segundo andar, priorizando sua própria segurança. Embora Bjorn detestasse cada palavra que os membros da União Cristal pronunciavam, não podia negar que seu timing era estranhamente vantajoso. Ele não precisava mais fazer esforço para convencer Irving, pois sempre gostou de ajudar os outros quando havia algo a ganhar com isso. Determinado a proteger Irving e a minar os desprezíveis membros da União Cristal, ele viu uma oportunidade de alcançar ambos os objetivos simultaneamente. Enquanto a segurança de Irving era sua principal preocupação, ele também apreciava a satisfação de fazer uma boa ação. Apertando a pedra de mensagem com determinação inabalável, Bjorn sabia que não havia razão para não ajudar Irving. Eles prosseguiram pela escuridão, guiados pela luz de seu espírito convocado. Irving se perguntou se Bjorn conhecia o caminho para o segundo andar, e ele assegurou de que apenas precisavam seguir para o norte até eventualmente alcançarem seu destino. A região escura foi projetada de tal maneira que, seguindo suas profundezas, eventualmente encontrariam um portal. A própria escuridão servia como caminho. Enquanto caminhavam, Irving foi de repente surpreendida por algo, fazendo-a instruir Bjorn a parar, parando ao seu lado. Bjorn logo percebeu que era uma armadilha de goblins, o que não o incomodou, já que ele já havia participado da exterminação de goblins na última semana.
Ele ponderou por que os goblins só apareciam agora, refletindo sobre o fato de que tinha encontrado um assim que entrou na escuridão anteriormente. Um momento de iluminação surgiu para ele ao perceber que os goblins eram menos propensos a aparecer em áreas bem iluminadas. Bjorn mentalmente se deu uma palmada na testa, percebendo que seus encontros anteriores eram simplesmente resultado de sua infeliz sorte no escuro. Enquanto isso, Irving, ansiosa para enfrentar os goblins, instruiu Bjorn, animada, a relaxar e aproveitar o show, enquanto ela corria em direção à armadilha dos goblins para atraí-los. Bjorn sinalizou para que ela não usasse seu espírito, lembrando-a de que conservar energia seria benéfico. Irving olhou para trás, fingindo compreensão, embora estivesse genuinamente intrigada sobre como Bjorn soubesse de sua intenção de convocar o espírito. De repente, 2 goblins saltaram de trás dela, mas Irving percebeu rapidamente sua presença. Ela habilmente desviou de seus ataques, recuando rapidamente e deslizando para trás com agilidade e precisão. Abaixou-se, carregou uma flecha e a disparou, acertando um dos goblins diretamente na testa. O outro goblin, tomado pela raiva, avançou contra ela enquanto a cabeça do irmão se tornava um espetáculo sangrento atrás dele. Embora o goblin atingisse com uma velocidade e força incríveis, desferindo um golpe como nenhum outro, a ágil elfa desapareceu e reapareceu atrás do goblin perplexo. Um brilho mortal reluzia em seus olhos enquanto ela mirava diretamente em suas costas. A flecha brilhava com determinação enquanto buscava o sangue do goblin. Irving sabia que não erraria um alvo tão fácil. O goblin colapsou no chão, dissipando-se em fumaça instantaneamente. Irving havia eliminado 2 goblins, ansiando pela aprovação de Bjorn. Perguntou sobre seu desempenho. Ele elogiou, reconhecendo sua excepcional habilidade com arco e admitindo que subestimou sua agilidade e destreza. Estendendo a mão, ela exibiu orgulhosamente 2 cristais mágicos que havia adquirido ao derrotar os goblins, se perguntando se receberia um cristal a cada 10 mortes. Ela olhou nos olhos de Bjorn com esperança e empolgação, compartilhando seus planos de atender aos pedidos de seus irmãos mais novos e criar algo significativo se continuassem progredindo assim. Embora Bjorn não tivesse contribuído em nada para a luta e não merecesse nenhum loot, ele não pôde deixar de responder honestamente à natureza ingênua e genuína de Irving. Ele a informou que ela teria que continuar trabalhando duro, ao que ela prontamente prometeu fazer. A pedra de mensagem ficou embaçada mais uma vez, à medida que a União Cristal aumentou a recompensa para impressionantes 20.000 ouro, indiferente a saber se a dupla estava morta ou viva. Irving tremia de medo mais uma vez. Bjorn a reassurou, explicando que ninguém os procuraria na escuridão e especulando que os membros da União Cristal careciam de boa cooperação, como evidenciado pelo fato de alguns deles estarem fazendo pausas ou se envolvendo em outras atividades enquanto continuavam sua jornada. A intuição de Bjorn lhe dizia que as coisas estavam fluindo rápido demais e ele antecipava uma ameaça iminente. De repente, Irving se assustou novamente, chamando Bjorn ao avistar um grupo de ghouls vagando na escuridão. Sangue escorria de suas cabeças e sua saliva repulsiva manchava o chão. Bjorn se perguntava por que ghouls apareciam ali, já que a masmorra normalmente designava diferentes monstros com base na direção em que se estava indo. Ghouls deveriam aparecer apenas no sul. Um arrepio percorreu seu corpo ao questionar se haviam se afastado demais e atingido a borda da masmorra. Irving colocou a mão no braço de Bjorn, buscando orientação sobre se deveria enfrentar os ghouls sozinha. Nesse momento, Bjorn começou a explicar o sistema de experiência da masmorra e das pedras. Ele criticou o sistema como sendo pouco inteligente e expressou sua relutância em jogar um jogo assim. Informou Irving que lutariam contra os ghouls juntos, já que a experiência concedida ocorre apenas na primeira vez que um jogador mata um monstro de uma determinada espécie. Mortes subsequentes da mesma espécie rendem apenas cristais mágicos. Para subir de nível, eles precisavam matar diferentes tipos de monstros. Diante dessa situação, Bjorn reconheceu que isso apresentava uma excelente oportunidade para que se tornassem mais fortes. Ele instruiu Irving a focar nos ghouls na retaguarda enquanto ele liderava, preparando seu martelo e escudo para o combate, confiante de que os ghouls não poderiam atacar até que ele alcançasse uma certa distância. Bjorn se aproximou deles, fazendo com que se tornassem cientes de sua presença e corressem em sua direção com velocidade surpreendente. Ele se defendeu de suas tentativas de agarrá-lo, golpeando-os com força com seu escudo. O bárbaro dentro dele despertou enquanto ele segurava seu martelo e desferia um golpe decisivo, transformando o rosto de um dos ghouls em uma massa carnosa. Os ghouls se mostraram incapazes de igualar seu nível de habilidade. De repente um outro ghoul emerge por trás dele, prestes a agarrá-lo, mas encontra um fim rápido quando a flecha de Irving atravessa seu corpo. Com Irving, a habilidosa arqueira, ao seu lado, a tarefa de eliminar os ghouls se torna um passeio no parque.
Uma janela de notificação aparece, indicando que tanto Bjorn quanto Irving ganharam pontos de experiência por derrotar os ghouls. Sua jornada continua enquanto caminham para o norte até o terceiro dia, quando uma descoberta interessante chama a atenção de Irving em trilhas de sangue seco no chão. Ajoelhando-se para examiná-las, Irving conclui que o sangue não pertence a goblins ou qualquer outro monstro familiar. Parece formar uma trilha, como se alguém tivesse sido arrastado. Bjorn também nota o sangue e, naquele instante, sabe de onde vem. Eles continuam sua jornada até chegarem a uma armadilha de goblins, com uma sandália de bárbaro ensanguentada ao lado. Bjorn reconhece imediatamente aquele como o lugar onde ele pisou pela primeira vez no labirinto. Para seu desânimo, ele percebe que o portal, seu destino, estava logo além da armadilha. Parado perto do portal, Bjorn é tomado por memórias de sua excruciante provação, quando rastejou com uma perna ferida. Cheio de raiva, ele bate no chão com seu martelo de mão, assustando Irving. Ele está furioso com sua incrível má sorte e se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse escolhido outra direção. Irving, chorosa e confusa, pergunta se fez algo errado. Bjorn a tranquiliza, dizendo que não tem nada a ver com ela. Ela pede para ele se explicar, mas ele permanece em silêncio. Após refletir por um momento, Irving mostra um semblante de iluminação no rosto. Ela sente pena de Bjorn por suportar tanto, mas sua suposição está longe da verdade. Ela imagina que ele deve ter perdido um companheiro e o consola sugerindo que agora ele está no paraíso. Embora Irving não seja a elfa mais esperta, sua adorabilidade transparece. Bjorn ignora o sentimento e redireciona a conversa para a preparação deles para o segundo andar. Irving admite sentir um pouco de medo, mas encontra conforto em saber que, enquanto estiverem juntos, não morrerão. Bjorn comenta que ela tende a falar demais. Prendendo a respiração, eles entram no portal, sem saber o que os aguarda no segundo andar. Uma janela de notificação confirma sua chegada à floresta dos goblins no segundo andar. Ao emergirem do portal, começam a descer, com Irving ajustando graciosamente sua postura para pousar de pé. Já Bjorn cai desajeitadamente de costas. Irving corre para o lado dele, expressando preocupação com seu bem-estar. Bjorn reflete sobre a experiência desagradável de viajar pelo portal, mas assegura a Irving que está bem, enquanto ela comenta surpresa sobre a sensação de queda. Bjorn, silenciosamente, pondera sobre o quão facilmente ela aterrissou. Ele desejava ter aquela agilidade élfica, mas ele era apenas um bárbaro lento e desajeitado. Bjorn decide explorar a área primeiro e questiona se estão na região norte da floresta dos goblins. Quando se levantou, o portal atrás deles os levaria instantaneamente de volta ao primeiro andar. Ele finalmente consegue ver, graças às estrelas no céu, e não há ameaça por perto. Eles amam o fato de haver árvores e estrelas. Irving pergunta a Bjorn se aquele realmente era o segundo andar, pois ela nunca tinha ouvido falar de uma floresta ali. Ele explica que existem diferentes variantes do segundo andar. O primeiro andar tem 3 portais, cada um levando a uma região diferente do segundo andar. O norte os levou à floresta dos goblins, mas se tivessem ido para o leste, teriam se encontrado em uma região de matadores de bestas. O oeste era a terra dos mortos, e o sul, as montanhas de Rocha Negra. Ela levanta a mão ao lembrar de tudo que aprendeu, dizendo que todos levam ao terceiro andar de qualquer maneira. Ele reconhece isso, e ela pergunta o que eles fariam ali. Ele responde com uma pergunta própria, perguntando se ela sabia o caminho de volta para a cidade. Ela pensa um pouco e afirma que o portal se fecha sozinho, e o labirinto te expulsa quando o tempo acaba. Bjorn diz que ela está certa. Veja, depois de 168 horas no primeiro andar, o labirinto te expulsa. É o mesmo com o segundo andar, mas leva 240 horas. Bjorn sabe que a união dos cristais não os encontrará no segundo andar, já que nem conseguiram localizá-los no primeiro. O plano de Bjorn era ficar no segundo andar antes que as 168 horas eventualmente se esgotassem. Eles desceriam para o primeiro andar e sairiam do labirinto. Eles ainda tinham 7 dias, então Bjorn achou que seria uma boa ideia explorar o portal. Ele diz a Irving para liderar desta vez, mostrando a apreciação que ela merece. Irving caminha à frente de nosso herói e se sente nostálgica por estar na floresta. Ela sabe que aquilo não é sua casa, mas a lembra do Santuário das Fadas. Ela nota armadilhas ao redor e diz a Bjorn para seguir seus passos. Ela avista outra armadilha e aponta para Bjorn. Bjorn, de alguma forma, não consegue ver nada, mas Irving já está pronta com uma pedra na mão para acioná-la. Ela arremessa a pedra na armadilha, e ela dispara. Bjorn se pergunta se é uma habilidade de detecção de fadas, porque essa garota tinha um olho afiado. Ela parecia cada vez mais confiável para Bjorn,
mas ele não deixa que ela perceba isso, mantendo seu exterior estoico. Ele diz a ela que boa em jogar pedras. Ela fica um pouco decepcionada com a resposta, e ele solidifica sua personalidade de Sigma Male ao dizer que era o trabalho dela encontrar as armadilhas de qualquer maneira. Ele olha para ela com um olhar severo e diz para não se empolgar com algo tão pequeno, porque ela já é uma exploradora de verdade. Por alguma razão, ela cora, quase como se ser chamada de exploradora de verdade fosse um elogio. Ela fica tão feliz que mal consegue conter suas risadas. Claro, isso escapa em forma de risadinhas de alegria. Vivian nota algo estranho sobre as armadilhas, e ela não consegue sentir nenhum goblin por perto, apesar das armadilhas. Bjorn se lembra de que as armadilhas do segundo andar eram apenas uma característica do terreno. É um pouco como estar em Bangkok. Bjorn diz a ela para parar de falar e se concentrar em seguir em frente, o que ela reconhece e começa a se mover. Bjorn explica um pouco, e ele estava na floresta dos goblins, e, além das armadilhas, havia grupos de dúzias de goblins se escondendo nas sombras. Também havia variantes de goblins mutantes, arqueiros e guerreiros que eram mais fortes que o resto. Quanto mais fundo você se aventurava, mais mutantes você encontrava, e nas profundezas havia monstros de ranking superior em abundância. Não importava, no entanto, pois o plano da dupla era ficar perto do portal e, teoricamente, nada poderia dar errado. O plano de Bjorn era se livrar de todas as armadilhas na área próxima e ampliar sua busca. Ambos fugiriam de volta ao primeiro andar através do portal se o perigo aumentasse demais. Nas horas seguintes, eles removem armadilhas jogando pedras nelas e ampliam a área de busca. Eles não queriam pisar em uma armadilha por acidente se precisassem fugir. Em apenas algumas horas, eles limparam dezenas de armadilhas, e dessa vez, quando Irving buscou aprovação, Bjorn apenas lhe disse sarcasticamente que ela era ótima. Claro que as coisas não ficariam calmas por muito tempo, já que Irving sentiu um grupo de goblins. Bjorn perguntou quantos eram, e ela disse que definitivamente havia mais de 10 a cerca de 50 metros de distância. Ela disse que não haviam sido avistados e perguntou a Bjorn o que deveriam fazer. Bjorn decide que eles vão lutar e pergunta o quão perto podem chegar sem serem notados. Ela responde que pode chegar a 30 metros se estiver sozinha. Com um olhar perigoso, ele diz que farão as coisas conforme planejado. Enquanto caminhavam em direção ao grupo de goblins, Bjorn admirava como Irving não fazia som algum, apesar de estar andando pela grama. Ele estava impressionado com os poderes élficos dela. Irving avistou o grupo de goblins entre os arbustos e acenou para Bjorn, sinalizando que os havia encontrado. Ela segurou o arco com uma flecha pronta, preparada para emboscá-los. Assim, ela soltou a flecha, que voou pela floresta. Esse era o sinal de Bjorn para se mover, e ele começou a se aproximar dela. Sua visão noturna era ruim, e ele não conseguia ver se a flecha de Irving havia acertado o alvo. Ele pulou na frente dela e disse para ela se colocar atrás dele, e ela fez exatamente isso. Bjorn correu em direção aos goblins com seu escudo e martelo nas mãos. O segundo andar era diferente, ele sabia disso agora enquanto rangia os dentes correndo em direção à horda de goblins. O número de goblins era 3 vezes maior do que o normal, o que se tornava assustador quando estavam correndo na sua direção, especialmente com o guerreiro goblin empunhando sua pequena espada. Ainda assim, de alguma forma, Bjorn não sentiu medo algum. Na verdade, o coração de guerreiro dentro dele batia mais forte do que nunca, movido por pura excitação. Ele gritou Esparta, enquanto corria completamente em direção à horda. Ele golpeou o goblin mutante no rosto com seu pesado martelo, e o goblin voou vários metros para longe, mas mais estavam vindo de ambos os lados. Bjorn empurrou um com uma pancada de seu escudo e arremessou o outro para longe com uma martelada. Havia raiva em seus olhos, ele queria mais enquanto continuava golpeando e destruindo goblins. Um goblin ataca com sua adaga, mirando direto na cabeça de Bjorn, mas, felizmente, ele reage rápido o suficiente e desvia do golpe. Ele desliza para longe do goblin, sabendo que foi um milagre ter sobrevivido. Pensou que poderia se recuperar por um segundo, mas mais goblins começam a se aproximar dele. Não importava se eram apenas goblins, em grupo, eram uma ameaça. Enquanto os goblins se aproximavam de maneira ameaçadora, ele percebeu que, normalmente, já estaria ferido a essa altura. No entanto, desta vez era diferente, e ele não estava sozinho. Uma flecha voou sobre ele e acertou um goblin bem no rosto, enquanto ele bloqueava os ataques dos outros. Irving estava lá, dando cobertura a ele. Ambos confiavam um no outro, e Irving estava em posição para deixar Bjorn finalizar a situação. Ele se levantou e gritou a plenos pulmões, provocando os monstros para que viessem até ele, porque ele estava pronto.
Uma onda de excitação vitoriosa tomou conta de Bjorn quando outro ponto de experiência foi adicionado à sua conta. Sua recente vitória sobre um guerreiro Goblin rendeu mais cristais mágicos para a coleção crescente. Bjorn, com uma expressão divertida, se agacha para inspecionar a gema, um pequeno lembrete de seu triunfo recente. Sua mente vagueia para suas façanhas anteriores no primeiro andar do labirinto, onde trabalhou o dia todo para acumular 44 cristais, mas aqui, no segundo andar, um único encontro lhes deu 11. A abundância era motivo de alegria, mas uma ponta de frustração incomoda ao lamentar não poder obter a armadura ou as armas dos Goblins guerreiros. Ele entrega 2 cristais mágicos para Irving, falando sobre o valor maior dessas gemas dos Goblins que empunhavam espadas. A alegria brilha nos olhos dela enquanto aceita os cristais, irradiando gratidão. No entanto, seu breve momento de descanso chega ao fim quando reconhecem a necessidade de seguir em frente. As profundezas da floresta os aguardam, prometendo mais encontros e tesouros. Conforme avançam pelo labirinto, que se estende por impressionantes 3 km de raio, Bjorn antecipa as recompensas substanciais que podem ganhar ao final de sua jornada de 4 dias. Sua expectativa logo é recompensada, e a cada poucos minutos, encontram outra tropa de goblins, mas dessa vez algo chama a atenção deles, um grupo aparentemente comum de goblins, mas com um arqueiro entre eles. Enquanto observam, o arqueiro goblin brilha e desaparece, deixando Irving surpresa. Bjorn, no entanto, reconhece isso como um truque de magia de camuflagem, e pede a Irving que se concentre. Eles mantêm a formação, prontos para a onda de goblins que está por vir. Apesar do aumento na dificuldade causado pelo arqueiro furtivo, Bjorn permanece confiante. Ele se movimenta pelo campo de batalha, seu martelo destruindo goblin após goblin, e sua agilidade lhe permite desviar das flechas do arqueiro. Cada tiro errado do goblin arqueiro revela sua posição, e Bjorn aproveita essas oportunidades. Após saltar em direção ao arqueiro escondido e esmagá-lo com seu martelo, ele finalmente derruba o inimigo elusivo, ganhando mais um ponto de experiência. Exausto, mas vitorioso, Bjorn sugere fazer uma pausa, e Irving aceita de bom grado, seu corpo desabando no chão de cansaço. 15 horas exaustivas de caça incessante haviam cobrado seu preço. Bjorn oferece o saco de dormir e o cobertor, assumindo o primeiro turno de vigia enquanto Irving pega no sono tão necessário. Enquanto observa Irving, Bjorn é tomado pela profundidade das experiências compartilhadas. Seus suaves roncos, um som que ele não havia ouvido antes, sugerem um novo senso de segurança. A confiança mútua, nascida de batalhas compartilhadas, os transformou de meros aliados em companheiros inabaláveis. Seu olhar se dirige ao céu estrelado, uma magnífica tela de luzes cintilantes. Enquanto sua mente vagueia, ele reflete sobre os encontros inesperados com outros exploradores no segundo andar, em grupos de 3 ou mais, às vezes acompanhados por espécies únicas, tornaram-se uma visão comum. Esses encontros, normalmente pacíficos, despertam uma leve ansiedade em Bjorn. Seus novos instintos protetores em relação a Irving o deixam em alerta. Ele reflete sobre a beleza de Irving, um fato que lhe traz tanto alegria quanto preocupação. A súbita pergunta de Irving o surpreende, suas palavras ecoando os pensamentos recentes de Bjorn. Ele ignora, dizendo a ela para voltar a dormir. Ele observa enquanto ela volta a dormir, seu sorriso permanecendo. Bjorn fica ponderando sobre as habilidades incomuns de Irving, tão distintas dos outros elfos que ele havia encontrado antes. Nos dias seguintes, uma sequência de provações e descansos se desenrola, com batalhas contra goblins, momentos de relaxamento e encontros rápidos com outros exploradores. Cada dia apresenta um novo desafio e experiência. Finalmente, no 7º dia, Bjorn anuncia sua partida iminente do labirinto, com menos de 3 horas restantes. A aventura está chegando ao fim, e Irving expressa seu cansaço. Bjorn concorda, pensando no merecido descanso que os aguarda quando saírem do labirinto. A aventura, embora cansativa, foi uma jornada recompensadora, uma que os forjou como uma equipe inquebrável. Bjorn sugere que voltem por enquanto, pois chegar ao portal mais cedo seria mais prudente. No entanto, o caminho agora está complicado pelas medidas retaliatórias do grupo de goblins, que espalharam novas armadilhas por toda a área. Ao detectar um grupo de goblins a aproximadamente 70 metros, composto por 8 goblins normais, 2 arqueiros e 2 guerreiros, vive em alerta Bjorn. Apesar das chances desfavoráveis, Bjorn decide que vão enfrentar os goblins, movido por sua fascinação pelos cristais mágicos. Enquanto os goblins conversam descontraidamente sobre seus fins de semana, uma flecha de repente atravessa o crânio de um deles, deixando os outros atordoados pela perda de seu camarada. Eles olham para trás e avistam um colossal bárbaro com um olhar ameaçador, empunhando um enorme martelo e escudo. Bjorn cerra os dentes enquanto a fúria ardente dentro dele consome seus sentidos.
Seu rugido ensurdecedor aterroriza os goblins, que se veem paralisados de medo. Com o tempo, Bjorn aprimorou suas habilidades no combate a goblins, superando-os sem esforço e esgotando sua saúde a cada golpe. Sua prática realmente o tornou perfeito, tornando-o invencível contra esses adversários diminutos. Além disso, a presença de Irving em suas costas garante que ele permaneça em um estado de fúria durante as batalhas, enquanto ela escolhe habilidosamente quando e quem atingir. Embora Irving tenha mencionado 2 arqueiros, Bjorn percebe que não encontrou uma única flecha enquanto eliminava os lutadores corpo a corpo. Irving cuidou dos arqueiros sozinha. Impressionado com a rapidez com que exterminam grupos de goblins, Bjorn elogia a performance de Irving, feliz em lhe conceder sua aprovação. Ele a instrui a informá-lo sempre que eliminar um arqueiro, aliviando sua preocupação de ser atingido por flechas durante o combate. Pedindo desculpas por não confirmar o destino do último arqueiro, Irving reconhece os perigos potenciais de fornecer informações não verificadas, um sorriso adornando seu rosto enquanto aguarda a resposta de Bjorn. Refletindo sobre o crescimento de Irving, Bjorn sente um orgulho. Perto deles, há um goblin caído, seu corpo ainda envolto em uma aura azul persistente. Irving chama Bjorn para examiná-lo, e ele reconhece que pertence ao arqueiro goblin. Ao observar a essência ao redor do cadáver, Bjorn fica apreensivo, uma gota solitária de suor escorrendo por sua bochecha. Nesse momento, a narrativa se aprofunda no sistema de essência e oferece uma visão sobre o sistema de habilidades dentro do jogo, assim como as habilidades passivas e ativas do Grand Explorer da essência de Dungeon Stone. Seus atributos variam com base no tipo de essência. O romance permite apenas uma essência, tornando-a semelhante a uma valiosa trapaça e ao maior tesouro de um explorador. No entanto, sempre há um limite para o número de essências que alguém pode absorver. Bjorn recorda seus primeiros dias jogando o jogo, lembrando que cada goblin possuía uma habilidade distinta vinculada à sua essência, alterando fundamentalmente a jogabilidade, dado seu típico índice de queda de Z%. Encontrar uma essência como essa aqui estava além de suas expectativas. Sobrecarregado, Bjorn se vê sem palavras ao lado da essência do arqueiro goblin, uma sensação de descrença pairando no ar. Sentindo uma reviravolta iminente, Irving pergunta brincando se consumir a essência a transformaria em um goblin. Bjorn a tranquiliza, dizendo que isso não aconteceria, mas que ela adquiria uma parte das habilidades do arqueiro goblin. Ele relembra o encontro com o homem no primeiro andar que havia dominado a essência de um lobo Razi M, concedendo-lhe a habilidade de rastrear seu cheiro. Bjorn pergunta a Irving se ela deseja a essência, ao que ela expressa desinteresse de forma despreocupada. No entanto, Irving se recusa a deixar a essência se perder, se Bjorn não a reivindicar. Sem se deixar intimidar pela essência do arqueiro goblin, Bjorn, sendo um bárbaro, já sabe qual essência deseja. Ele permite que Irving a pegue, com a condição de que ela faça uma promessa a ele. Bjorn pretendia compartilhar essa informação assim que chegassem ao primeiro andar, mas sua conversa é interrompida pela súbita chamada de um homem. É um grupo de exploradores que adverte nossos heróis para não fazerem movimentos bruscos. Um dos membros do grupo, distinguido por uma faixa na cabeça, está ao lado de 3 outros, indicando que não são quádruplos. Curioso sobre as ações de nossos heróis, o homem pergunta sobre suas intenções. Irving se volta para o homem e pergunta inocentemente sobre seu propósito, afirmando que estavam apenas caçando. No entanto, Bjorn entende as verdadeiras intenções desses indivíduos, colocando suas mãos nos ombros de Irving. Ele assegura de que ela não precisa responder a eles. A confusão de Irving passa brevemente por seu rosto. Nesse momento, Bjorn a empurra em direção à essência do arqueiro goblin, fazendo-a tropeçar e cair de peito na essência, uma cena que acende um lampejo de desejo dentro de Bjorn. De repente, uma luz brilhante envolve a área e o homem com a faixa na cabeça explode em um escândalo furioso enquanto Irving consome a essência. Ao se fundir a ela, o homem lamenta que a essência realmente pertencia a eles. Recuperando-se, Irving se inclina contra as costas de Bjorn, expressando sua gratidão pela essência. Bjorn esperava encontros como esses. Indivíduos que espreitam e esperam pela oportunidade perfeita de atacar jogadores desprevenidos. No entanto, não havia mais nada que pudessem fazer agora. Irving havia consumido a essência e ela estava perdida para sempre. Bjorn avança um passo e desafiadoramente desafia o grupo, convidando-os a se engajar em combate, se assim desejassem. Ele exala uma confiança inabalável, desprovida de medo, enquanto observa o homem com a faixa na cabeça e seus companheiros. Bjorn reconhece a desvantagem numérica deles, e para compensar, eles devem demonstrar uma confiança e ousadia inabaláveis. O homem e seus cúmplices ficam visivelmente ansiosos ao encarar a colossal figura do bárbaro segurando firmemente seu martelo. Bjorn informa que está preparado para enfrentá-los. Se eles buscam uma luta, terão, mas se o medo prevalecer dentro deles, poderão recuar prontamente.
nossos heróis começam sua corrida frenética. Seja devido a uma batalha mal sucedida ou a falha em suas táticas de intimidação, Bjorn instrui Irving a não parar até alcançar o portal. Ela corre o mais rápido que pode, questionando simultaneamente a Bjorn se o grupo de 4 perseguidores de antes continuaria a persegui-los até chegarem ao primeiro andar. Bjorn se lembra de como o homem com a faixa na cabeça havia ameaçado vingança pela essência roubada, percebendo que mesmo que não estivessem sendo perseguidos, o destino ainda poderia reuni-los no primeiro andar, uma ideia que perplexa Irving. Bjorn explica que o grupo de 4 estava bem preparado para um ataque no segundo andar, mas permaneciam perto da entrada, indicando sua intenção de voltar ao primeiro andar e sair do labirinto. Assim como Bjorn e Irving, eles estavam essencialmente buscando o mesmo objetivo. Irving elogia a capacidade de Bjorn de pensar criticamente, apreciando suas percepções enquanto correm. Irving sente algo, um sinal. Ela alerta Bjorn que um grupo de goblins está se aproximando a uma distância de 50 metros. Bjorn decide que devem evitar os goblins. No entanto, Irving traz notícias sombrias. Correr não é mais uma opção, pois os goblins agora estão convergindo em sua posição. Bjorn fica chocado com essa revelação, os goblins não os haviam descoberto nos últimos dias. Como haviam conseguido localizá-los de repente? Ele pondera sobre a possibilidade de coincidência, mas rapidamente faz uma curva acentuada na direção oposta. Irving concorda, mas então ela sente algo mais. Antes que Bjorn possa compreender a situação, ele agarra Irving pela camisa, puxando-a para trás e salvando-a por pouco de uma flecha que se aproxima. Bjorn observa que a flecha não veio de um arqueiro goblin. Irving confessa que poderia ter desviado dela sozinha, mas Bjorn revela que foi o homem com a faixa na cabeça e sua equipe que lançaram o ataque. Ele supõe que eles haviam atraído os goblins para sua localização, pretendendo encurralar Bjorn e Irving entre os dois grupos. Agora, eles não têm escolha a não ser enfrentar seus adversários de frente. Bjorn implora para que Irving utilize seus novos poderes. Confusa sobre esses poderes, Irving pede esclarecimentos a Bjorn. Ele a instrui a aproveitar as habilidades concedidas pela essência do arqueiro goblin, que ela havia adquirido ao consumi-la. Cada essência possui habilidades especiais únicas, e agora que Irving absorveu a essência do arqueiro goblin, suas próprias capacidades seriam ampliadas. A essência aumentaria vários aspectos de suas estatísticas, conforme ilustrado na janela de status. Além disso, ela a imbuía com uma habilidade passiva e uma habilidade ativa, altamente valiosas em situações como essa. A habilidade passiva confere veneno a flechas infundidas, enquanto a habilidade ativa concede invisibilidade. Irving admite sua incerteza sobre como ativar esses poderes, levando Bjorn a simplesmente olhá-la e afirmar que eles já estão em efeito. A forma de Irving começa a irradiar um tom azul luminoso. Com a essência percorrendo seu ser, ela finalmente consegue sentir o poder do arqueiro goblin fluindo dentro dela. A habilidade ativa conhecida como Passo de Ladrão agora está à sua disposição. Bjorn contempla se essas habilidades são ativadas meramente pela força de vontade ou se palavras específicas precisam ser ditas. Enquanto isso, Irving fica fascinada por suas novas habilidades. Bjorn lhe entrega sua bolsa, estando-a a mantê-la em segurança, ele lidará com os goblins sozinho, servindo como a distração definitiva para absorver o peso de seu ataque enquanto ela se concentra em localizar o homem com a besta. Sua nova invisibilidade a protege da detecção. Irving treme de medo pela segurança de Bjorn, considerando muito perigoso para ele enfrentar esse desafio sozinho. No entanto, Bjorn descarta suas preocupações, afirmando que não há tempo para se entregar a pensamentos emocionais. Ele implora que ela permaneça escondida e aguarde seu sinal. Quando o momento oportuno surgir, ela deve aproveitá-lo e eliminar o homem com a besta com um único disparo. Bjorn avança para a floresta, deixando Irving para trás com a instrução de aguardar seu sinal, sem revelar o que esse sinal seria. Posicionado favoravelmente, ele percebe que os goblins o cercam pela esquerda. Enquanto mergulha de cabeça nos goblins, Bjorn percebe que a equipe do homem com a faixa na cabeça ainda não se revelou desde seu ataque inicial com a besta. Ele assume que eles estão apenas esperando até que ele elimine todos os goblins e começa a despachar as criaturas com uma velocidade notável. O sangue espirra em todas as direções enquanto Bjorn elimina rapidamente a horda goblin com seu escudo e martelo, defendendo-se de seus ataques coordenados e desviando golpes de 2 goblins armados com espadas. Surpreendentemente, nenhuma flecha cai sobre ele, levando-o a acreditar que não há arqueiros presentes. No entanto, essa suposição se prova incorreta quando flechas de repente perfuram seu escudo, sinalizando a existência de arqueiros. Bjorn considera o desafio de vigiar simultaneamente os arqueiros goblins enquanto engaja em combate. De repente, ele sente uma dor aguda nas costas quando um goblin com uma adaga consegue esfaqueá-lo por trás. Jogando o goblin para o lado,
Bjorn rapidamente o elimina, esmagando sua cabeça com seu escudo. Enquanto Bjorn luta contra os goblins da melhor maneira possível, ele percebe que o indivíduo armado com a besta permanece, e desta vez, ele não conta com a assistência de Irving. Os ferimentos se acumulam enquanto os goblins cortam Bjorn como se fosse um pedaço de carne. Indiferente, ele continua a derrubá-los com seu martelo, fazendo com que os goblins se desintegrem em fumaça. No entanto, Bjorn reconhece que a situação se tornou perigosa. De repente, ele sente uma ameaça iminente e instintivamente desvia de duas flechas que se aproximam. Ele consegue evitá-las, mas percebe que as flechas possuem características distintas, uma de um arqueiro goblin e a outra de um inimigo armado com uma besta. Fica claro para Bjorn que ele não pode bloquear ambas as flechas simultaneamente e deve escolher qual delas defender. Optando por bloquear a flecha da besta, ele se prepara enquanto o impacto faz cambalear para trás, lutando para manter o equilíbrio. Infelizmente, a flecha do Goblin perfura seu cotovelo, pois ele simplesmente não conseguiu se defender contra os disparos de ambas as direções. Seu braço sofre uma ferida grave, sangrando profusamente e adquirindo um tom roxo doentio. Paralisado e sem sensação, seu braço esquerdo se torna inútil. Restando apenas seu braço direito, Bjorn enfrenta uma decisão difícil. Ele abre mão de seu martelo, reconhecendo sua utilidade reduzida nesta situação. Com um senso de determinação, remove a flecha de seu cotovelo, permitindo que o sangue escorra livremente da ferida. Agora, ele confia exclusivamente em seu escudo, sua arma original, para se proteger de novos ataques. Bjorn entende que os verdadeiros adversários são o homem com a faixa na cabeça e sua equipe. Se não fosse por eles, os goblins representariam uma ameaça pequena. Ele compreende que seu escudo é crucial para protegê-lo contra os virotes, e o pressiona contra o peito para afastar qualquer disparo potencial. Mais goblins surgem, e Bjorn continua seu ataque, usando seu escudo como uma arma. Ele arremessa os goblins com facilidade, fazendo-os voar grandes distâncias a cada golpe. Eventualmente, ele atinge um ponto de ruptura e sucumbe à raiva alimentada por sua fúria de bárbaro. Suas veias fervem de fúria enquanto ele lança um olhar ameaçador para os goblins restantes. Aterrorizados, os goblins viram-se e fogem. Nesse breve momento de alívio, Bjorn percebe que aguentou tempo suficiente e não precisa persegui-los. No entanto, covardes surgem dos arbustos, onde se esconderam por tempo demais. Com expressões arrogantes, o homem com a faixa reconhece a façanha de Bjorn em eliminar o goblin sozinho, expressando surpresa e admiração, acompanhado por seus dois companheiros, um cavaleiro e um samurai. O homem com a faixa, vestido em sua adorável roupa com uma faixa ornamental, se aproxima. Apesar de esperar por sua chegada, Bjorn nota a ausência do indivíduo armado com a besta. O homem com a faixa sorri, achando graça em saber que eles miraram em Bjorn. Ele pergunta sobre o paradeiro de Irving, mas Bjorn permanece em silêncio, optando por desafiá-los em vez disso. O homem com a faixa expressa seu respeito pela resistência de Bjorn após lutar contra os goblins. No entanto, presume que Bjorn deve estar gravemente ferido agora e oferece a ele uma escolha, em dizer a localização de Irving e eles permitirão que ele vá. Bjorn ouve a proposta e sorri, perguntando-se se eles pensam que ele é tolo o suficiente para cair em uma mentira tão óbvia. Irritado com a risada de Bjorn, um dos companheiros do homem com a faixa sugere que eles lutem primeiro e extraiam as respostas através da tortura depois. Apesar das feridas de Bjorn, o homem com a faixa instrui sua equipe a manter a vigilância e não subestimar Bjorn. Eles se aproximam da luta com a mesma estratégia de caçar um monstro formidável. Após deliberarem, decidem atacar Bjorn enquanto ele mantém seu escudo em uma posição defensiva, preparado para o ataque. Bjorn percebe a gravidade da situação. Ele está enfrentando 3 exploradores habilidosos enquanto seu braço esquerdo permanece imóvel. Seus pensamentos vagueiam para Irving e se ela já localizou o arqueiro com a besta. No entanto, ele sabe que deve dar o sinal agora ou corre o risco de enfrentar a morte certa. Erguendo a mão, ele se lembra de que esse sinal deve ser algo único, desconhecido para as pessoas deste mundo. Um sorriso travesso se forma no rosto de Bjorn enquanto ele idealiza seu sinal em comum. Com determinação, ele levanta seu braço ferido e, desafiadoramente, estende seu dedo do meio em direção aos adversários. A satisfação na expressão de Bjorn é palpável enquanto ele apresenta seu sinal com um senso de triunfo.